Fala aí, pessoal do Podiumcast! Tudo bem com vocês? Eu sou o Marcão e olha, a FIA tá tão perdida quanto o Nick De Vries nessa corrida em Baku, viu? Pois é, oi gente, aqui é o Jonas. Pô, a corrida em Baku, né? Em Baku, o final de semana em Baku, no Azerbaijão, teve fofoca de artista, teve sessão de um lado, sessão do outro, batida e tudo mais, mas só não teve corrida de boa. Então, eu ouvi dizer assim que, tipo, num fim de semana de Fórmula 1, onde a maior notícia foi o namoro de Taylor Swift com Fernando Alonso, é porque o fim de semana de esportes realmente foi bem xoxo, mas temos assuntos para tratar e vamos trazer aqui. E sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Podiumcast, o seu podcast que vai analisar todas as corridas da temporada 2023 de Fórmula 1. Participando desse podcast, o meu amigo Jonas. E aí, cara, como é que você tá? Tá tudo certo por aqui. Não foi um final de semana muito legal de Fórmula 1, assim, como você falou, né? Acho que a notícia principal do final de semana nem foi no final de semana. Foi a história lá que o Fernando Alonso e a Taylor Swift estão namorando. Quer dizer, namorando não, né? Estão se conhecendo, sei lá. Começando a sair. Isso movimentou o paddock ali na quinta-feira. Foi muito engraçado ver os jornalistas querendo tirar alguma informação do Alonso. Ninguém sabe se é verdade ou não. Ele também desconversou. Não sei se ele tava de zoeira, não sei se ele tava querendo só disfarçar. Pô, mas se rolar, é partidão pros dois lados, né? Casalzão, ela é linda. casalzão. Ela é linda, ele é bonito também, tudo. Então, ia fazer só diferente de altura que ia ser bem engraçado, né? Porque ela é super alta e ele é piloto, ele é baixinho, né? Mas Mas ele não é só piloto, ele é piloto baixinho mesmo. baixinho mesmo. Dentro do universo de pilotos, ele é baixinho. Ele é baixinho como piloto. Então tem esse lado aí. Mas sobre a corrida em si, o final de semana em si, além de ser confuso, e que ele mesmo, em algumas das respostas dele, quando perguntava do Taylor Swift, ele falava: eu tô preocupado em decorar como é que vai ser o final de semana. Realmente você precisava de uma cola para decorar tudo que aconteceu no final de semana, foi tão confuso. Mas toda essa confusão, para mim, não trouxe nenhum atrativo. Como eu falei, deixou só confuso e foi chato. Tipo, conseguiram deixar um grande prêmio que, sei lá, não sei quantos anos tem a Azerbaijão, tem 5 ou 6. Sei lá, tava com 80% de aproveitamento ali de corridas boas, caiu bastante por causa desse final de semana. Pois é, e esse formato que tava com uma ideia de revolucionar e disso e daquilo, né? Acabou trazendo. Acabou acontecendo coisas que ninguém gostou, né? Aparentemente foi um fim de semana muito frustrante e muito desagradável para todo mundo, né? Pilotos, dirigentes, o público. Foi um formato que, tudo bem, tá lá para teste, mas foi uma coisa realmente muito fraca e depois que acontece, né? Deu um ar de mal pensado, porque foi decidido de última hora, né? Teve muita equipe ficou prejudicada. Eu acho que vale a pena a gente trazer um pouco disso, né? Até por conta disso, galera, por conta de tanta coisa que teve essas mudanças, explicação, a gente vai dar uma mudada aqui um pouco no roteiro. A gente vai passar um pouco mais por cima das classificações, não vamos falar tanto das classificações, só uma peneirada rápida, e a gente vai falar um pouco de sprint e depois focar na corrida. Mas esse assunto é importante para trazer, porque isso mudou o formato da Fórmula 1 e eu espero que isso não se repita, ou então que seja repensado. Mas isso pode causar mudanças, até no calendário da Fórmula 1 como um todo. Você não acha? Sim, com certeza. Tem a questão do calendário, tem a questão da alocação de dinheiro, porque se gasta mais. Tem a questão da fadiga. Eu ouvi dizer que, tipo, não sei se eu ouvi pelo menos da parte dos pilotos, não ouvi da parte dos pilotos, mas eu ouvi muita gente falando, jornalistas falando, que os pilotos estavam, no final de domingo, estavam extremamente cansados, muito mais cansados do que o normal, até porque, tudo bem, você não mexeu no número de sessões que tem no final de semana. Só que o foco do piloto teve que ser muito maior em mais sessões, né? Porque antigamente, depois a gente pode até explicar daqui um pouco mais, tinham mais sessões de treinos livres, não que eles não estavam focados, mas tinha mais descanso, digamos assim, né? Parece que eles estavam muito cansados, só que ao mesmo tempo, aí eu já não sei se é. Quer dizer, não deve ser por causa disso, porque foi pensado nessa hora. Esse foi o melhor público da história do Grande Prêmio do Azerbaijão. É a primeira vez, acho que a corrida teve lotação máxima. Público, eu sempre coloco na conta do evento anterior, tá? Então, tipo, o evento anterior, nossa, isso foi legal, então vamos lá, porque sim, até porque foi fechado na mesma semana, já tinha, assim, tipo, talvez ajudou um pouquinho a lotar, mas Fórmula 1 é um evento caro, não só aqui no Brasil, a gente já falou aqui no Brasil que é caro, mas em grande parte do mundo é caro. Então, assim, não é uma coisa que é vendida de última hora. Lógico, vão ter ingressos de última hora, dependendo do lugar,
mas eu acredito que, tipo assim, eu não imagino que seja mais que 5% do pessoal que comprou ingresso na última semana. Então, Não, mas com certeza não foi por conta disso que atraiu muito público. Exatamente. Isso eu tenho certeza que não. Beleza, e é isso mesmo, eu acho que a gente tem bastante assunto para tratar sobre isso, mas antes, aqueles recadinhos de sempre. Nós estamos nos principais players de podcasts do mundo. Estamos no Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts. Basta procurar Podiumcast que você com certeza vai nos encontrar. E a gente também nós temos 2 canais no YouTube. Nós temos o Podiumcast e também os sprints do Podiumcast. Um é o canal principal, onde você vê e escuta esse episódio na íntegra, e o outro é o nosso canal de cortes com algumas partes para você ouvir aí um pouquinho mais confortável. E lá no YouTube você já sabe, né? Se inscreva no canal, dê like nesse vídeo, compartilhe, ative o sininho para você não perder nenhum dos nossos assuntos e também para dar uma força pro nosso trampo, porque a firma agradece. Jonas, vamos lá, vamos continuar. Muito obrigado. Vamos lá. Continuando sobre esse assunto do novo formato, né? A gente teve uma decisão em cima da hora da FIA, tá? Eu acho que é aquilo, né? Aquilo que a gente nunca quer. A gente vai falar da FIA quando na verdade a gente queria estar falando dos pilotos e dos carros. Mas a FIA resolve ser protagonista, então vamos ter que falar dela também, né? E 2 vezes, digamos, em uma semana, porque teve outra coisa na corrida que a gente pode falar. Só cortando um pouquinho da decisão em cima da hora, quer dizer, foi em cima da hora, não querendo cortar, mas é o seguinte, a gente já falou no último, só lembrando, né, a gente ficou mó tempão sem fazer podcast, porque ficou mó tempão sem ter corrida, porque nesse grande, entre o Austrália e o Azerbaijão ia ter o Grande Prêmio da China, que aí foi cancelado devido ao Covid e tal, então ficou quase um mês sem. Sim. No Grande Prêmio da Austrália, a gente já falou que poderia mudar. Eu já tinha falado que poderia mudar, que a gente ficou até sem saber o que fazer, exatamente, a gente fazer aposta e tudo mais. Então, assim, lógico, a gente revendo do jeito que foi, né, a gente não sabia como é que ia ser, quer dizer, como é que ia transcorrer o formato, né, a gente não sabia se ia ser legal ou chato. Fazer uma mudança, fazer um teste, eu não vejo problema. Vamos deixar isso claro. Mas o problema é que eles tiveram um mês, quase mais de um mês, quer dizer, tiveram o ano todo, né, até agora, estamos em 2 de maio, a corrida foi no dia 30 de abril, para tentar mudar isso. Aí deixaram para mudar na semana em cima. Isso eu acho meio zoado. Porque se já tava com essa ideia, por que já não conversaram antes lá na Austrália, por exemplo, e tô dando um prazo grande? E falaram, olha, na próxima corrida a gente conversou com todos os chefes de equipe, estava todo mundo aqui, sentadinho. Lógico, deve ter tido alguma reunião por Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, qualquer coisa, e decidiram. Mas por que não antes? Por que deixar para em cima da hora? Então. E já que ficou para em cima da hora, por que fazer aqui? Nessa pista que era potencial para... Por que não faz isso na outra? Na Áustria vai ter sprint. Lá seria um lugar mais legal para fazer. Não mais legal, mas mais controlado para fazer, digamos assim. O Fábio Seixas, ele fez um comentário que eu achei pertinente sobre isso, né? Eles forçaram, né? Foi meio que a forceps colocar uma sprint em Baku porque ele suspeita de que a Fórmula 1 quer ir por um caminho onde vai ter sprint em todas as corridas. Então eles colocaram numa pista de rua, que é a melhor delas em termos de competitividade, e colocou isso assim, ó, jogou. Vamos ver no que vai dar. Porque eles já estão pensando em ir pra meter o louco e fazer já um sprint em todas as corridas. Não é uma coisa fora do padrão, tá? A MotoGP já tem sprint em todas as corridas, Fórmula 2 já tem 2 corridas, a Stock Car já tem 2 corridas, Fórmula E em algumas etapas são 2 corridas, né? Então, mercadologicamente falando, estamos encontrando um padrão onde o fim de semana são de 2 dias com corrida, tá? Então isso é uma coisa que está acontecendo cada vez mais, isso é uma coisa natural. E a Fórmula 1 está começando a dar os seus passos para chegar nisso. Se vai ser bom, se vai ser ruim, eu acho que só o futuro dirá. O ponto em questão é isso que você falou, a questão da decisão em cima da hora. Porque o que acontece? Decisão em cima da hora. Olha só o que acontece. Vamos fazer um sprint a mais, né? Então, vamos fazer um sprint com uma classificação a mais. Para que quem está ouvindo entender tudo o que está acontecendo. O fim de semana, com 3 dias, ficou... Antes era 3 treinos livres, uma classificação e uma corrida. E quando tinha sprint, era a classificação valia para o grid da sprint e o resultado da sprint era o grid da corrida. Até aí... Então ficavam 2 treinos livres. Isso, né? Ficavam... Exatamente. 2 treinos livres, a classificação, sprint e a corrida. Perfeito. O que aconteceu esse fim de semana? Aconteceu um único treino livre, isso na sexta. Na mesma sexta teve uma classificação que vale para o grid de domingo, tá? E o sábado vira um evento à parte, totalmente. Então, no sábado teve
uma classificação que eles chamaram de Sprint Shootout, né? Que é uma mini classificação, uma classificação de meia hora, e a corrida do grid no mesmo dia, né? Então, estilo Fórmula E para quem tá acostumado. Na Fórmula E você tem a classificação e a corrida no mesmo dia. Sim. Aí, beleza. O que aconteceu, né? Com tanta classificação, com tanto... Os treinos livres, né, eles são mais tranquilos, no sentido de você não vai dar volta máxima o tempo todo, você vai fazer vários cenários de volta, né? Volta com o pneu desgastado, volta com o pneu novo, volta de lançada, volta não sei o que, sabe? Vários tipos de treinamento, né? O que aconteceu? Aconteceu uma coisa que não sei como ninguém pensou, por exemplo, e ninguém considerou isso. A gente teve na classificação da sprint, que foi no sábado, um Lando Norris que entrou pro Q3 e que não fez tempo no Q3. Por quê? Porque ele não tinha mais jogo de pneu. Não aumentaram o jogo de pneu dos pilotos pra coisa. Ficaram com os mesmos números de jogo de pneu. Ou seja, o Norris, que na classificação da sprint entrou pro Q3, que eles estão chamando de QS3, né? Não correu, preferiu não correr e não marcar tempo para não gastar pneu, que ele já não tinha mais jogo, ele só tinha jogo para corrida, né? Esse foi uma das consequências que esse formato foi feito, esse formato em cima da hora e muito atropelado, né? Causou, tá? Esse foi uma pequena consequência que aconteceu. Só que juntamente com isso tivemos grandes consequências, tá? Por exemplo, houve uma reclamação muito grande na questão de que o treino livre foi apenas um. Por quê? E eu queria que o Jonas comentasse um pouco sobre isso, o que ele acha nessa parte, né? Nós temos na classificação, antes vocês tinham 3 treinos livres, né? Então era treino livre 1, 2 e 3, cada um de 1 hora, então as equipes faziam. Beleza, com um treino livre só, o que acontece? As equipes mais ricas, as equipes mais fortes, as equipes com mais recursos, eles precisam fazer menos ajustes. Primeiro porque já tem um carro muito bom, segundo porque eles têm mais equipamento, têm mais dinheiro, têm mais recurso, né? Embora você vê os paddocks e sejam muito parecidos uns com os outros, cada um deles tem sistema próprio, tem recurso próprio, equipamento próprio. Então, os treinos livres ajudavam as equipes menores a se aproximar das equipes maiores. Com um treino só, como foi pouquíssimo tempo, as equipes que tinham bastante dinheiro fizeram ajustes pequenos com os recursos que tinham, tudo bem. Só que as equipes menores ficaram muito para trás, né? Então, claro, só pelo resultado da corrida você vê claramente quem são as equipes nanicas que tiveram pouco tempo porque tinha pouco recurso para poder aplicar nos treinos livres. E aí eu quero jogar pro Jonas para saber o que ele acha disso, desse ponto, para depois a gente seguir pro próximo assunto ainda desse novo formato. Eu concordo com você. Eu acho que isso elitiza mais ainda a Fórmula 1 no sentido de que as equipes maiores vão ter vantagem. Como você falou, quem já tem um carro bom não tem que fazer muita mudança. E aí eu digo para você que nem é uma equipe tão pequena. Por exemplo, a Mercedes está perdidaça. E aí vai ficar perdidaça na semana inteira. Eles não vão conseguir se achar com menos treino livre. Não, sim, mas por exemplo, a Mercedes ainda, sabe, ela tem muito recurso, ela ainda conseguiu se manter naquela meiota. Agora, por exemplo, se você vê uma Alfa Romeo foi miserável, sabe, nessa corrida. Mas aí você perde a competitividade também. Tipo, sim. Por exemplo, a Ferrari não tá bem. Mas esse final de semana foi bem. Se tivesse mais tempo para treinar, eles podiam talvez ter ido melhor. E aí, ou não, é aí que tá o ponto. Porque eles não tiveram tanto tempo para desenvolver. Então, exatamente. Se eles tivessem mais tempo para desenvolver, eles iam melhor. Com certeza a Ferrari ia melhor. E aí talvez a gente tivesse uma corrida mais disputada nos primeiros lugares. Então, isso eu não tinha pensado, mas isso é um problema, sim, que eu acho que talvez tenha que se eles forem aplicar esse modelo mais para frente, talvez tenham que mudar. Tem que mudar também questão de peça, eu acho, porque vai ficar bem pior. Então, vai ter mais gasto, a quantidade de gastos já era. Assim, eles aumentaram, por conta desse novo formato, eles aumentaram aqueles tokens do motor e do câmbio para 4. Então eram 3, passou a ser 4. Né? Já é alguma coisa, mas ainda assim, tipo... por exemplo, os jogos de pneus não aumentaram. Por que não colocar 3 jogos de pneus só pro sábado, então? Por exemplo, né? Podia ser uma coisa separada. Eu ainda não tô meio reticente com esse formato todo. Eu acho que ainda precisa de... Como já não tem teste no começo do ano, eu ainda acho que era bom ter mais treinos livres ali, principalmente para piloto mais novo, para equipe que tá mais perdida. Senão você vai... É isso, a equipe vai lançar o carro no começo do ano e não vai mudar nada.
tipo, eles vão tentar lá fazer, né, que eles fazem no túnel de vento e inteligência artificial e o caramba 4, mas às vezes faz as coisas lá no computador, não dá certo na pista, e aí não vai ter tempo de treinar, de colocar peça nova, de ver se a peça funcionou ou não. Então a equipe que já tá bem, tipo, esse ano, não estou culpando a Red Bull, mas se a Red Bull tá bem, com um monte dessas corridas, ninguém vai alcançar, e a Red Bull vai ganhar 22, 23 corridas, sabe? Então esse eu acho que é um grande, grande problema que pode afligir mais para frente. Então eu acho que tem que ter mais treino. Se eles querem fazer diferença assim, então eles estão indo ao contrário do que eles querem fazer. Na minha opinião, se é para ser assim, eles têm que colocar mais um dia de treino. Então tem que ter treino na quinta, que é uma coisa que eles não querem. Ou, sei lá, fazer mais sessões. Faz mais trabalho no autódromo, faz 2 sessões, 3 sessões na sexta, aí 2 no sábado e a corrida no domingo. Eu não sei, eu acho que não pra mim não funcionou, mano. Sim. E aí tem outras coisas também, por exemplo, tem o parque fechado, mas o carro do Verstappen estragou tomou uma pancada lá na primeira curva da sprint. Aí tem que mudar isso, mudar aquilo. Mas o DRS do Alonso não estava funcionando. Então por que ele não força uma batidinha do tipo, quebrou, vou ter que trocar a asa, troca a asa. Então tem uma série de brechas. Eu vi muita gente. Desculpa. Só concluir, tem uma série de brechas que tá no regulamento e tem como fazer. A gente aqui em uma conversa de 20 minutos estamos conseguindo achar opções, né? Claro que vendo de fora é muito fácil, mas eles simplesmente ignoraram isso e colocaram tipo um carimbo gigante para falar assim, não, esquece tudo isso, vamos dar na louca. Sabe, dar na louca nesse nível é complicado. Sim, e essa história do parque fechado, isso que eu ia falar, tinha até esquecido. Eles já fecharam, o parque já ficou fechado. O parque fechado, só para quem não sabe, é o seguinte: depois de uma determinada sessão do final de semana, não se pode mais mexer no carro. Geralmente, isso é depois da classificação. Da classificação. O carro que você pode ajustar à vontade nos treinos livres. Depois que você ajustou para a classificação, o mesmo carro que vai para a classificação vai para a corrida. Por isso que as equipes têm que pensar num equilíbrio de ser um carro muito rápido e ao mesmo tempo muito equilibrado. Senão eles teriam um carro de classificação e colocaria tudo lá em cima, e na corrida de corrida eles mudariam totalmente. Então eles têm que ter o equilíbrio. Então, tirando, obviamente, se chover, entre uma sessão e outra, se estiver chovendo, eles podem fazer umas mudanças, levar o carro e tal. São coisas poucas. Mas então, quer dizer, o parque fechado para os carros foi desde sexta tarde até a corrida. Eu acho que aí já é demais já também, sabe? Eu acho que se sábado ficou independente, então devia ter parque fechado sábado pro domingo. Talvez tivesse, de verdade, eu acho que podia ter tido a classificação, poder mexer no carro de sexta até domingo, e aí de sábado, no sábado em si, entre o qualifying shootout e a corrida, e a sprint, aí tem parque fechado. Porque, sabe, tipo, o pessoal não vai ter chance de consertar. Às vezes pouca às vezes não coisa. Teve tempo, foi 1h30 de treino, se eu não me engano, às vezes não deu tempo de olhar tudo. Exatamente. E às vezes aí com a sprint, na sprint o cara percebeu, mas se meu freio tivesse X, talvez eu estaria mais rápido. E ele não teve tempo de ver isso lá por XYZ. E aí durante a sprint ele conseguiu. Aí eu também acho, já é outro ponto que eu acho. E mais ponto. Eu vou trazer só um dado aqui, porque a gente está puxando só para vocês verem como que isso foi muito fraco, tá? O treino livre, tá? A gente nunca comenta treino livre, mas a gente vai trazer. O treino livre de sexta, que foi o único que teve, o piloto que deu mais voltas foi o Albon, com 25 voltas. Ele deu só 25 voltas. Isso é menos do que a sprint. A sprint, se eu não me engano, foi 32 voltas. Não, a sprint foi 17. 17? Bom, que seja então, vai. Mas não dá metade da corrida. Tá bom, não dá metade. Não dá metade, sabe? O piloto que deu menos voltas foi o Magnussen com a Haas. Você acha que deu 8 voltas? Você acha que com 8 voltas um piloto consegue ajustar o carro? Fazer o ajuste fino, que é o que a Fórmula 1 prega desde sempre, que é o detalhe, o coisa. O que ele vai fazer com 8 voltas? O Ocon deu 8 voltas, o Gasly deu 7 voltas e o Magnussen deu 8 voltas. Tá explicado o resultado deles na corrida. Tá mais do que explicado o resultado deles na corrida. Exato, então por isso que eu acho que talvez tenha uma sessão a mais. E tem outro ponto ainda sobre esses formatos. Por que fazer um formato tipo um sábado diferente, copiando... Eu pensava, e até pensei que ia ser legal, até ia me animar mais de assistir, se o Qualifying Shootout lá fosse diferente. Não fosse Q1, Q2, Q3. Tava falando de voltar aquela ideia de uma volta rápida por piloto. Acharia mais interessante. Já que pra mudar, muda logo.
Aí ficou um mini final de semana num dia e o final de semana completo separado por um dia. Não, foi muito estranho. Achei zoado. E aí, agora, continuando no assunto, mas entrando agora para falar do fim de semana, a gente vai falar um pouco da sprint, que na verdade, assim, a sprint não teve lá grandes brilhos, tá? A classificação da sprint, deixa eu ver aqui, a classificação da sprint ficou com Pérez em primeiro, Leclerc em segundo, Verstappen em terceiro. Eu acho que é isso que vocês precisam saber de agora. A corrida em si, ela foi muito monótona, muito monótona. Tirando o Verstappen e o Russell, que se encontraram na primeira curva lá da largada, e a gente viu um Pérez muito emocional, muito mais do que a gente está acostumado a ver ele nos dias de hoje, né? Tirando isso que teve lá um arranca-rabo, o resto foi uma procissão. Inclusive, alguns pilotos alegaram que estavam usando a sprint como teste para a corrida, só para vocês terem uma ideia de como foi, tá? E aí o que acontece? Qual era a graça da sprint até o ano passado? Você tinha a classificação para o grid, e aí na sprint todo mundo corria e o resultado da sprint era a largada do dia seguinte. Então, todo mundo metia o louco, queria fazer a posição, queria correr o mais rápido possível para largar na frente, para largar o mais na frente possível, porque não precisa de parada de pneu, o pneu é o mais macio, não precisa reabastecer, já não pode, né? Mas assim, tanque vazio, então você tinha todos esse ar da graça, né? Todo mundo que tava lá em 13º, opa, eu acho que eu consigo ali largar em quinto, sabe? Fazendo uma largada muito boa, coisa que a gente já viu com o Magnussen, com o Alonso, enfim, né? Agora, com uma classificação à parte e um grid e uma corrida que não vale pro grid da corrida seguinte, perde o propósito. Porque, por exemplo, o Pérez ganhou, maravilha, ele foi lá, passou o Leclerc, ele já corre bem em Baku, ele já tem bons resultados e tudo mais. O Leclerc ficou em segundo, o Verstappen em terceiro. Tudo bem que ele estava com a carenagem quebrada. Só que assim, o primeiro ganha 8 pontos na sprint, o segundo ganha 7, o terceiro ganha 6. O Verstappen sequer se esforçou. Ele é líder do campeonato com mais de 15 pontos. Por que ele vai se matar por conta de 2 pontos? Ou seja, é uma corrida que não vale nada. Foi uma corrida que não vale nada. Então assim, e outra, do nono para trás, porque só pontuam os 8 primeiros. Do nono para trás, ninguém pontua nada. Qual é a diferença do Albon, que chegou em nono, se ele chegasse em 17º? Nenhuma. Ele não ganha ponto nenhum, não vale pra nada. Ele não vai largar mais na frente do que ele já largou, porque a classificação foi na sexta. Então, a sprint nesse formato se tornou algo inútil, literalmente inútil. Você não acha? Só para dar uns pontinhos aqui e ali, ajudou, sei lá, um pouquinho de nada, o Pérez diminuiu uma diferença de nada pro Verstappen, mas é isso. Eu concordo com você, ficou uma coisa sem propósito, né? Não ajudou em nada, tipo. Se é pra manter sprint, eu gosto mais do formato de que vale o grade de domingo. Porque assim, se a corrida... a pessoa vai lá e, por exemplo, o Stroll ficou atrás o Albon ficou atrás do Stroll. Tudo bem, com o Williams é difícil alcançar a Aston Martin. Mas olha aqui, quando chegou ali no final, o Albon falou assim, não vou conseguir alcançar, mas pra quê também? Sabe? Por exemplo, o Albon se classificou em 13º na classificação para domingo. Chegou no sprint, ele chegou em nono. O que ele ganhou? Nada. Ele foi o primeiro dos últimos, ele não ganhou ponto nenhum e largou em 13º do mesmo jeito. Ele não ganhou nada. Nada. Você acha que ele ainda em nono, ainda tinha chance, ele ficou 3 segundos atrás do Stroll aqui na sprint, né? Então ele ainda tinha chance do tipo, vai que o Stroll dá uma sabiada lá na parede e aí eu consigo passar e ganhar um pontinho. Beleza. E o Piastri? Vai brigar por quê? E o Magnussen, que ficou mais 5 segundos atrás do Piastri. O Piastri estava 5 segundos à frente do Magnussen, 1,5 segundo atrás do Albon. Ele vai fazer esforço pra quê? Faltando 3 voltas. Pra nada. Não tem valor nenhum. Acabou virando um treino livre de luxo, né? Virou um grande nada. Nem o treino livre tem o treino livre, nem de luxo eu posso dizer. Eu vou dizer que é um treino livre do GTAdo. Porque você ainda tem o risco de bater o carro, você é obrigado a acelerar, porque você é piloto, está competindo, e você vai jogar, né? Você vai competir com muita má vontade. E esse foi exatamente o comportamento que o Verstappen teve no fim de semana inteiro. Ele apresentou uma enorme má vontade. Tudo bem, ele foi muito babaca nos comentários que ele fez com o Russell, por conta daquela batida onde o Verstappen estava errado, tá? Uhum. Eu acho que esse é o ponto importante. Para quem não... Para contextualizar, o que aconteceu? Na largada, o Verstappen saiu na frente, o Verstappen estava em segundo, né? Não, o Verstappen estava em terceiro, o Russell estava em quarto. E aí na segunda curva, é estreita a pista, né? Aliás, não é nem tão estreita, mas tem parede, né? Não tem zebra. O Russell estava por dentro, fez uma manobra para passar o Verstappen por fora forçou. E como 2 copos não cabem no mesmo espaço, o
o Verstappen acabou encostando na parede e ainda rachou a carenagem porque foi atingido pelo Russell. E o Verstappen saiu esbravejando, sabe? Do tipo, esse cara não sabe guiar, como se viu, sabe? Começou a ser o Verstappen, sei lá, de quando ele tinha 17, 18 anos, sendo que hoje ele é bicampeão. Então ele tava com um comportamento muito esquisito e fez comentários bem zoados, assim, bem babacas mesmo. Então ele tem aí um ponto bem negativo. Mas fora isso, ele já tava com aquela cara de tipo, tô com a menor vontade de estar aqui. Sabe o que parecia? Parecia o GP de Abu Dhabi. Parecia um grande carrossel a 300 por hora num fim de feira. Sim. Então, sim, eu concordo com você. Então, eu achei sem propósito. Eu acho que dá para manter? Dá, mas não desse jeito. Vai ter que ter mudança. Eu não sei se tem como manter. Eu não sei se não queimou o filme o suficiente para poder manter. Eu acho que se tiver o formato original, eu gosto da sprint. Onde todo mundo vai se matar para poder ter uma posição um pouco mais na frente. Mas desse jeito, teve zero valor. Virou um aquecimento, virou um rachão, né? Como chama no futebol. Não tem valor, um amistoso, um grande amistoso. Virou amistoso, como eu falei, é um amistoso de luxo. É isso, eu acho que eles têm que rever. Eu não acho legal. E o ponto de ter em todas as corridas, eu também não gosto. Eu não acho. Eu acho que é legal de ter diferentes formatos até pro final de semana, o pessoal pensar mais a cabeça, sabe? Tipo, queimar um pouco mais a cabeça. Eu acho que é legal, em termos de estratégia, eu concordo. Eu não vejo, por exemplo, um sprint cabendo em Mônaco. Mônaco, sei lá, eu acho que tem algumas pistas que é você tirar a atenção do evento principal. Eu entendo, e assim, eu entendo por que eles estão fazendo isso. Nem é pra quem tá no autódromo. Porque você tava falando, quem tá no autódromo acompanha mais sessões. Não. É mais pra quem tá em casa. Quem tá em casa vai conseguir ver mais sessões, eles conseguem vender mais o horário de sexta. E eu super concordo, porque assim, a gente tá fazendo análise depois que aconteceu. Mas na hora da corrida, do sprint, eu tava animado. Eu falei, pô, legal, vai ser mais legal do que a classificação. Vai ter uma disputa. Só que o problema é que como teve isso, como foi fraco, como não teve todos esses pontos que eu tô trazendo, acabou dando um efeito contrário, porque eu tava animado para ver uma corrida legal. Numa pista que costuma ter corridas legais ou coisas legais acontecendo, e o que eu tive foi uma grande decepção, né? Sim. Fora algumas papagaiadas, como por exemplo o carro de quem que foi? Foi o carro do Tsunoda, que perdeu a roda, e aí Sim. A roda saiu quicando, aí liberaram ele com o carro torto, sabe assim? Tipo... Engraçado ele andando de lado, né? Não, ele tava andando muito de lado. Eu falei assim, mano, esse carro tem que ir pro alinhamento agora, sabe? Porque ele tava com uma situação muito... assim, ele não deveria ter saído. Eles tomaram uma multa, mas eu acho que tinha que ser uma falta mais grave. Eu acho que tinha que valer, sabe assim, punição mais severa mesmo. Porque foi muito desleixado o que aconteceu. Sim. Bom, completando agora, falando um pouquinho rapidamente da sprint, a gente teve um domínio de Pérez com Leclerc em segundo, sendo que tanto na classificação da sprint quanto na classificação normal, o Leclerc se mostrou as suas garras com o leão de treino e fez a pole nas duas, né? Então a gente teve aí um Leclerc fazendo uma dobradinha. Falando um pouco de carro agora, falando um pouco mais de corrida, Jonas, você acha que a Ferrari tem esperanças para reagir? Não. Eu acho que ela pode vir assim, bem em uma outra classificação. Parece que, como estava no final do ano passado, eles têm um carro muito bom para uma volta. Sim. Gasta pneu adoidado e aí não consegue se manter na corrida. Entendi. Eu acho que é isso. Eu acho que eles podem alcançar agora a Aston Martin. Eu vejo eles... Pelo menos agora, no momento, melhor que a Aston Martin, mas o campeonato é Red Bull. É isso que eu ia falar, você ainda acha a Aston Martin melhor que a Ferrari? Eu ainda acho, porque tem um ritmo de corrida melhor. Tanto que o Alonso poupou, quando chegou no finalzinho, deu um gásinho, quase alcançou o Leclerc, com 8 décimos. Então, se tivesse mais uma volta, tinha passado. Então, eu ainda acho a Aston Martin melhor que a Ferrari, mas a Ferrari está melhor que a Mercedes. A Mercedes eu acho que começou o ano melhor, mas a Ferrari passou. Tá certo então. Bom, falando um pouquinho, agora a gente falou já da classificação, já metemos o pau na FIA, né? A gente já tem o nosso quadro, né? Vamos saculejar a FIA, já saculejamos. Vamos falar de corrida agora então, né? A corrida que não foi das mais animadas, mas que a gente tem que dar as nossas pontuações, temos que falar também das coisas que aconteceram e tiveram coisas para contar, afinal, né? Bom, vamos lá então falar de corrida a partir de agora, começando com o top 3, começando com o vencedor não só da sprint, como também o vencedor da corrida principal, o novo rei da rua, Sérgio Pérez, que largou em terceiro, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, ele largou sim em terceiro. Ele
Foi para cima, partiu para cima do Leclerc, ele passou o Leclerc, o Verstappen tinha passado o Leclerc já, o Leclerc sequer esboçou algum tipo de reação, né? Mas aí por um momento ali de um acidente que foi do De Vries, né? De Vries, aliás, vamos falar bastante do De Vries dessa vez, viu? Porque, olha, menino, vou te falar, De Vries tá que tá. O De Vries fez um acidente grotesco. Ele bateu na parede. Normal, ele bateu na parede. Ele bateu pra parede na linha de dentro, meu amigo. Não é que ele tava forçando a curva e deu uma aceleradinha, deu uma rabiada e bateu, não. Não, ele errou por dentro mesmo. Ele conseguiu... Sabe quando você tá estacionando o carro e a roda pega na guia? Foi isso que ele fez. Só que a 180 por hora. Então aí quebrou, teve uma bandeira amarela. Por azar do Verstappen, ele já tinha feito o pit stop dele. E aí o Pérez assumiu a ponta e quando ele estava na bandeira amarela, ele parou, trocou o pneu e aí ficou na frente. E aí você pode falar, mas ele teve azar. Não. O Verstappen, ele caiu para sétimo, mas ele deu sorte, na verdade, porque ele juntou todos os carros, então em uma volta ele já estava em segundo. Só que o Pérez não arredou. O Pérez estava acompanhando... Aliás, o Verstappen estava acompanhando o ritmo do Pérez. O Pérez estava fazendo um ritmo muito forte, não abaixava por nada a menos de 3 segundos, manteve aquela zona confortável e assim dominou o fim de semana inteiro, exceto pelas classificações, mas na corrida não tem ninguém melhor que Sérgio Pérez nesse fim de semana. Nota 10 para o mexicano. Nota 10 para mim também concordo. Eu até estava lendo, né? Olha, eu vou fazer uma comparação e todo mundo, tipo, preste bem atenção no que eu vou falar da comparação. Tem alguns pilotos que parecem alguma coisa com certas pistas. Tipo Bottas na Rússia. Tipo Bottas na Rússia, o Massa na Turquia, que sempre ia bem. Verdade. Vou falar alguns outros pilotos maiores, né? O Schumacher sempre mandou bem na Bélgica, o Senna em Mônaco, o Prost lá em Jacarepaguá, que ele ganhou um monte de corrida. O Hamilton em Austin também corre bem pra caramba. Sim, o Hamilton em Austin. E parece que também é isso do Pérez com Baku, que além de ter ganhado 2 corridas e meia, igual ele falou, e é verdade, ele já fez vários pódios, já sempre tem resultados bons lá, então parece que é uma pista que combina com ele, às vezes acontece isso e é legal, ele tem essa força nessa pista, parece que ele sabe os atalhos ali, deve pegar ali naquele castelinho e entrar por dentro ali e sair do outro lado. Ele pega a contramão ali pela direita, né? Pula a lombada e vai direto. Exatamente. Sim. E aí é isso. E aí esse final de semana, acho que foi o melhor final de semana do Sérgio Pérez na Fórmula 1. Assim. Acho que não teve um final de semana tão forte. Apesar dos qualifiers, ele não é muito forte realmente em classificação. Isso é uma coisa dele, sei lá, e normal também. Também não vejo tão demérito, mas aí na corrida, na sprint, ele foi bem pra caramba, pulou logo na frente e perdeu. Tudo bem que teve o acidente do Russell com o Verstappen, mas não tem nada a ver com isso. E na corrida, lógico, teve um pouco de sorte, porque ali na hora que o De Vries bateu, pelo que eu vi, como ele deu a bandeira amarela, mas a Red Bull olhou a primeira imagem, ele parecia estar dando ré. E aí eles pensaram, ele vai sair dali e vai conseguir voltar para a pista, então vamos parar o Verstappen logo. Só que aí não, o carro dele estava muito quebrado, ele parou e aí veio o safety car. Então foi mais azar do Verstappen ali. Mas é isso aí, o Verstappen teve azar, o Pérez teve sorte e conseguiu... O Verstappen ainda teve um azar peronomútil, né? Porque, como eu falei, como não foi um virtual safety car, foi um safety car, juntou todos os carros e o Verstappen já estava com o pneu trocado. Então, assim, foi coisa de 2 voltas, ele já estava em segundo já. Foi muito rápido. Sim, foi muito rápido. Mas e foi quantas bem, vezes a gente já não viu o Verstappen passando o Pérez, né? Muitas. Exatamente. Né? Então, essa questão do Pérez, que o Pérez foi muito bem, ele estava tirando do Verstappen, né? Ele estava abrindo do Verstappen, ao contrário. Então, tipo assim, o Verstappen fazia a volta mais rápida, ele ia lá e fazia a volta bem mais rápida. O Verstappen fazia um pouquinho mais rápido e fazia bem mais rápido. Então, foi isso. Ele é o primeiro piloto a ganhar 2 vezes no Azerbaijão. Ele tem 5 pódios lá, mais que qualquer outro piloto. E o Pérez é o Street Fighter. Ele tem 5 vitórias. As últimas 5 vitórias. Tem 6 vitórias. As últimas 5 foram circuitos de rua, né? Baku 2022, 2021, 2023, Mônaco 2022, Singapura 2022 e Jeddah 2023. Não, é bizarro. Ele tem apreço por circuito de rua. Eu achei muito legal o fato de ele ser o único vencedor duplo, né? O único piloto que venceu 2 vezes em Baku. E ele tem um pódio com a Force India, né? Que eu não lembro se é Force India ou Racing Point. Acho que era Force India ainda.
Então, assim, tipo, ele realmente domina a cidade do Azerbaijão. Domina Baku. E ele falou uma coisa que é verdade. A gente ficou criticando ele na Austrália e tal, mas ele tava com uns problemas de freio. Se ele não tivesse esses problemas, ele estaria em primeiro no campeonato. Pois é, então. E 4 corridas, 2 vitórias pra cada lado, né? Então, assim, vai disputar campeonato? Não vai. Mas, eu acho muito difícil, mas assim, o bumbum do Verstappen tá esquentando. Ele tem que dar uma acordada. E outra coisa, né, nessas daí a gente critica bastante o Pérez, mas com alguns desempenhos, esse ano ele tá tendo bons desempenhos, com alguns desempenhos desses, se acontece alguma coisa com o Verstappen, né, a gente não sabe o que pode acontecer. Tipo a Schumacher quebrando a perna, né? Não tô torcendo pra nada, tá, gente? Mas eles correm, é perigoso. Sim. Eu acho que a Red Bull tá em boas mãos, pelo menos essa temporada, para o Verstappen assumir esse papel de primeiro piloto. Se o Pérez não der aquela descambada para mal, para ruim, que ele deu depois de Mônaco do ano passado, aí eu acho que ele tá na melhor temporada. Porque o ano passado ele começou muito bem, ele estava disputando muito bem, ele chegou a ganhar corrida e tudo mais. Chegou em Mônaco, ele fez o grande momento dele, né? Não vou dizer o momento mais o mais de maior destaque da carreira dele, mas o de maior importância com certeza, né? Que ganhar em Mônaco, né? Depois que ele confirmou e renovou o contrato, ele foi para ladeira abaixo, ele ficou acomodado. Então, assim, o começo de Sérgio Pérez costuma ser muito bom. Espero que ele mantenha esse mesmo ritmo o tempo todo, porque é o que falta para ele. Agora eu vou falar para você uma coisa. O Pérez tem uma coisa boa aí para ele, o seguinte, que as próximas 2 corridas também são na rua, né? Miami e Mônaco. Pois é. Então, se o Street Fighter continuar lá, Ryu e Ken, vai conseguir. Mas é aquilo, né? Pro Pérez tentar algum título, ele não pode ser bom só em pista de rua. Pista de rua tipo um quarto menos, um quarto de todo o campeonato. Mas sabe? Supondo que dê certo e ele ganha essas 2, se ele continuar nessa atoada, ele vai chegar em Mônaco, depois de Mônaco, bem na frente do Verstappen. Tá bom, mas aí depois só vem circuito misto e o Verstappen vai lá e passa. Então ele tem que se mostrar bom em outras pistas. Em outras pistas, lógico. Mas assim, se ele passar em Mônaco na frente, aí vai colocar um pouco atrás da orelha do Verstappen mesmo. Assim, não tô falando que vai desestabilizar, o Verstappen vai perder por causa disso, mas pode ser aí que a Red Bull comece a ver com os outros olhos ali a disputa interna, porque esse ano que sobrou, eles 2 disputando o título. Se o Pérez não se impor, o Verstappen vai ganhar com o pé nas costas. Concordo plenamente. Bom, vamos lá. Seguindo então com o Max Verstappen, que ficou em segundo. E vou ser muito sincero, tá? Ele não merecia esse segundo lugar. Ele estava num fim de semana completo, assim, muito apático. Deixou muito declarado por muitas vezes que ele não gostava do formato, que estavam extrapolando o jeito de lidar com o campeonato e tudo mais. Houve até rumor de que ele talvez sairia tal, e eu falei que não vai sair. Eu continuo achando que ele não vai sair, mas assim, ele tava muito emburradinho, sabe? Assim, tipo, campeão tem que ser reclamão. Isso aí a gente já sabe, é uma máxima na Fórmula 1, né? Pra você ser campeão na Fórmula 1, você tem que ser chato, reclamão e tal. Mas do jeito que ele fez, não foi legal. Na sprint ele teve umas atitudes muito ruins, ele não acredita até agora de que ele estava errado, e ele estava, né? Não errado na pista, foi coisa de corrida, mas ele estava errado do jeito que ele distratou o Russell, né? Fazendo até brincadeirinhas meio que, sabe, misóginas e tal. Não foi nada legal o que ele fez, sabe? Para um piloto que é bicampeão e tal, e que tem que mostrar uma certa maturidade, eu não sei se ele falaria a mesma coisa se fosse o Alonso ou se fosse o Hamilton. Ele latiu porque o Russell é um cara, além de ser mais de boa, não tá no mesmo patamar atual. Mas o Russell, né? Pra mim, fez certinho. Ele começou a reclamar. O Russell tá certíssimo. Só pegou, virou de costas e foi embora. Deixa ele reclamando. Deixa ele reclamar, fala com a minha mão, exatamente. Eu gosto muito do Russell. O Russell tem personalidade. Sim. Só que por conta disso ele teve uma corrida muito fraca. A gente sabe que ele poderia chegar no Verstappen. Ele foi no comodismo. Que pra mim eu acho que assim, ele não tá administrando o resultado. Vai perder, não, ele perdeu 7 pontos, sabe? Não é pouca coisa. Se fosse na sprint, eu até entendo, já tava com o carro avariado, tal, não vou brigar por 2 pontos e correr risco de bater mais. Não, mas esse aqui eu não quis. Então assim, eu acho que foi um dos piores fins de semana do Verstappen nessa fase de campeão, e eu acho que a menor nota que eu vou dar pra ele no campeonato todo esse ano, eu espero, nota 5 pra Verstappen. Eu concordo com você, acho que eu vou dar nota 5 também.
e eu não espero dar nota, eu espero que ele tenha notas mais baixas, Marcão, para o campeonato ficar emocionante. Mas eu concordo com você, eu achei atitudes zoadas, umas frases zoadas. Ah, não tá satisfeito com o negócio? Então por que quer sair? Então por que não correu? Ah, não quer, então não corre, então fica sem correr. Ele, tem um contrato ele tem um contrato que obriga, né? Mas mas ele pode paga meter, multa. ele pode meter bronca, eu acho que sim, mas eu acho que são coisas diferentes. Ele pode meter bronca sim, mas eu vi uma má vontade muito grande dele, sabe? Zero esforço. Eu também vi má vontade. Eu pensei que quando você falou ele pode meter, eu falei, ele pode meter um atestado para não correr. É isso, exatamente, né? Mas é isso. Eu achei. Também poderia, o Ricardo tá doidinho pra correr. O Ricardo tá cheio de amor pra dar. Eu achei uma tiriça muito grande dele nesse final de semana. Mas assim, apesar dos pesares, ele passou o Senna no número de pódios no total da carreira. O Verstappen agora tem 81. O Senna teve, até a sua morte, teve 80. Uhum. Então o Verstappen tá com 81, passou o Senna no número de pódios. Uhum. Foi o segundo pódio dele em Baku. Ele só tinha ganhado no ano passado e agora fez esse segundo lugar. Uhum. E é isso. Ele tem números ruins aí. Parece que realmente não é um lugar que ele gosta, né? Ano passado ele ganhou por ter um carro muito melhor, assim. Sim. E foi o ano que não foi um ano que o Pérez foi fraco, mas talvez não foi tão forte quanto poderia, né? Uhum. E você falou de pilotos que se dão bem com pistas, tem pilotos que não se dão bem com pistas também, né? Exato. E a gente sabe disso, né? Mas tem pilotos que não tem o que fazer, tipo, não vai nessa pista e ponto. Tipo, tem um caso muito claro, que eu acho que não é que ele não se dá bem com a pista, não se dava bem com a pista, era que ele também, sei lá, tinha azar, era tipo Rubinho Interlagos. Uhum. Que, tipo assim, ele foi criado lá, gente. Tipo, se você ver a história, Rubinho é de Interlagos. A família do Barrichello, a família Barrichello, ela é de Interlagos. E ele nunca deu sorte de conseguir fazer nada lá, sabe? É igual hoje, vamos colocar hoje no grid atual, é que em casa pesa mais, mas o Leclerc em Mônaco, o Leclerc é de lá, das ruazinhas ali da parte, né, das favelas de Mônaco, o Leclerc, e ele não consegue se dar bem. Uhum. E aí talvez a gente tenha achado um ponto fraco ali na carreira do Verstappen, que é Baku. O Hamilton também tem um outro ali que ele, obviamente, ele já ganhou tudo, porque ele tava com um carro melhor, mas tem umas pistas que eu acho que ele também não se dava tão bem, assim, sabe? É engraçado. Sim, com certeza. E agora falamos de Charles Leclerc, que chegou em terceiro, o melhor do resto, tá? O melhor da Fórmula 1, porque a Fórmula Red Bull a gente já tem Pérez e Verstappen, e o Leclerc correu muito bem, eu acho que ele foi um excelente piloto. Ele não demonstrou ali muito esforço quando foi ultrapassado pelo Verstappen, mas é porque ele sabia que o carro não ia ter condições, e brigar ali ia ser algo meio que à toa. Então ele falou assim, não vou gastar meu pneu, não vou gastar minha máquina, eu vou fazer a minha corrida para ser o melhor do resto, e correu muito bem, foi o rei das classificações, fez 2 poles, né, nesse fim de semana, chegou em terceiro, e eu acho que ele fez uma corrida muito boa, que mostra que o Leclerc tem energia sim, tá um pouco desanimado com a vida? Tá, mas ele ama o que faz, ele tá lá na Ferrari, correu muito bem, e eu dou nota 9 para ele. Eu achei que ele foi muito bem também, não tinha muito o que fazer, a Ferrari realmente não tem carro para disputar com a Red Bull, e se você for ver com o entreveiro ali do Verstappen e do Russell, ele ainda chegou na frente do Verstappen em uma das sessões, né? Tudo bem que não vale muita coisa, mas eu achei que ele foi bem, eu também dou nota 9, só de algumas coisinhas sobre o Leclerc. Ele fez 22 pontos esse final de semana, ele tinha feito 6 só nas 3 primeiras corridas, estava muito mal. E essa é a 8ª vez consecutiva que o Leclerc não consegue fazer a pole virar uma vitória. Ele larga na pole e não consegue fazer isso virar uma vitória. Mas ele já fez alguma vez, pole virar vitória? Já fez pole virar vitória. Mas nas últimas 8 corridas que ele largou na pole, não venceu. E é a maior sequência desde que o Nelson Piquet fez isso 10 vezes entre 84 e 87. Nossa, caramba. Se ele marcar mais 2 esse ano e não ganhar, porque o que parece, ele vai empatar com essa... Não é um recorde muito legal. E o Leclerc agora é o 5º piloto a fazer pódio esse ano, né? Só teve 5 postos no pódio. E tem uma outra estatística legal. Se eu não me engano, ele é o piloto com mais... É o 3º piloto com mais poles na história da Ferrari. Ele já passou o Vettel. O primeiro é o Schumacher, o segundo é o Lauda, o terceiro é o Leclerc. Caraca. Eu vi isso no Instagram da Ferrari. Caraca. Bom, maravilha. Seguindo agora do 4º ao 10º, começando com Fernando Alonso, que chegou em 4º, fez uma corrida muito boa, não deu para alcançar ali a
a Ferrari, o Leclerc dominou ali a terceira posição, mas o Alonso, pela primeira vez na corrida, não conseguiu o seu pódio, né, que ele vem de 3 pódios seguidos, mas agora com o quarto lugar ele ainda mostra o quão bom ele é, o quão essa Aston Martin tá boa, graças também ao espanhol. Para mim, nota 7. Carlos Sainz é um contraste oposto, é um contraste do Leclerc. O Sainz fez um fim de semana muito ruim, não foi competitivo em momento algum, ele teve um ensaio de ultrapassagem ali, mas assim, ficou atrás o tempo todo e isso tem sido uma constante já de muito tempo. Nota 4 para Carlos Sainz. Já Lewis Hamilton, ele fez uma corrida muito boa, uma corrida muito decente para a Mercedes, que tem uma Mercedes muito ruim, uma Mercedes com um conceito muito fraco, que não mudou, tá? E que o Hamilton não gosta de pilotar esse carro, ele já deixou muito claro isso. Porém, ele chegou na frente do Russell, que não fez uma corrida boa, e ele brigou ali, ele brigou com uma Ferrari, se você parar para pensar, o Sainz está fraco e tal. Ele brigou com uma Ferrari, ele ficou a menos de um segundo da Ferrari e estava brigando para a posição. Nota 6 para o inglês. Já Lance Stroll, eu vou dar uma nota 5. Eu acho que ele não tem feito bons fins de semana. Eu acho que o fato de ele estar com um Alonso com muita energia, tá mostrando o contraste, diferente do Vettel, que já estava cansado, de saco cheio, e isso mostra o poder que o Alonso tem sobre as pessoas e até dica do Alonso ele estava recebendo. O Alonso lá no meio da corrida, estava lá andando para lá e para cá, a corrida tá meio monótona, ô Stroll, usa a configuração do freio aí que eu acho que você vai estar bem, eu vi que você tá meio devagar, valeu, brigadão, opa, beijo aí e tal, abraço pra Taylor, que tá tudo certo. Nota 5 pro Stroll. Já o Russell, eu acho que foi o pior fim de semana dele nesse ano. Ele fez uma corrida muito, muito ruim. Ele fez uma sprint até que legalzinha, com a briga, mas ele se atrapalhou, ele mesmo errou e assumiu os erros. Nota 4 pro Russell. Já o Lando Norris, com uma McLaren muito fraca, a pior McLaren, sei lá, dos últimos 5 anos, conseguiu um nono colocado. O Norris tem esse poder de extrair mais do que o próprio carro guia, a gente já viu isso nas outras temporadas, esse ano não é diferente, por isso eu vou dar para ele uma nota 7. E o Tsunoda pontuando com uma AlphaTauri, né, péssima, muito ruim, um dos piores carros dos últimos anos da AlphaTauri, que estava todo torto, desgrenhado e não sei o que lá, e ainda assim conseguiu agarrar um pontinho, né? Então eu vou dar nota 6,5 pro japonês. E você, Jonas? Então vamos lá, o Fernando Alonso, eu achei o final de semana muito bom. Como eu falei antes, eu acho que ele estava até alcançando o Leclerc, mas o Valtteri era capaz de ele passar, e assim, eu acho que ele poupou o material, a Aston Martin teve problema na asa, e com tudo isso ele tá lá. Quarto lugar, é um dos poucos pilotos, tá bem regular, né? Não fez pódio, mas pegou entre os 4 primeiros em todas as corridas esse ano. Eu dou nota 8 para ele, eu achei um final de semana muito bom. E eu podia até dar ponto a mais justamente porque ele estava dando dicas para o Lance Stroll durante a corrida. Sim. Ele tem uma visão a gente já falou isso na outra vez, mas ele tem uma visão de corrida de outro mundo. Muito boa, assim, tipo, nesse aspecto eu não sei, a ligeireza de raciocínio dele dentro de um carro não é só pilotando, mas é tudo, ele consegue ter uma visão muito boa de tudo que está acontecendo. Ele entrar para ser chefe de equipe de Fórmula 1, essa equipe vai se dar muito bem, viu? Eu acho que ele é bem incrível, e mesmo com todos os rumores do romance, ele não se deixou abater e fez uma boa corrida. Eu acho que eu dou nota 8 para ele. Carlos Sainz. O Sainz, ele foi realmente bem mais fraco que o Leclerc, eu vou dar nota 5 para ele. Eu achei o final de semana muito apagado mesmo. A Ferrari estava ali no mesmo nível que a Aston Martin nesse final de semana, eu não acho que no geral está melhor que a Aston Martin, mas estava no mesmo nível, e ele acabou ficando muito atrás do Alonso. Então eu acho que ele podia chegar, a posição dele eu não acho que está tão zoada, mas ele podia talvez ter chegado mais perto do Alonso ali. Não vejo problema em ficar atrás do Alonso, mas ele ter pelo menos brigado, né? Ele tomou um passão do Alonso ali que eu acho que até agora ele tá procurando o Alonso. Ele deu um passão fora de zona de DRS, foi num lugar que só Alonso achou. Sim, foi muito bonito depois do Alonso, então, mas também uma boa desatenção ali do Sainz, então por isso eu vou dar nota 5. O Hamilton, ele fez uma corrida boa ali no começo, porque ele também foi um dos prejudicados ali com o safety car, ele parou logo antes, acabou caindo lá para trás, fez várias ultrapassagens, mas o carro tá limitado. A Mercedes era o pior carro de reta, assim, de longe, entre todos os carros da Fórmula 1. Não, eles estavam penando para passar a Aston Martin, que usa o mesmo motor. E a Aston Martin tá melhor já, por causa da aerodinâmica. Tá melhor, sim. Pior. Assim, e era uma desvantagem
grande, assim, era tipo mais de 10 km por hora de pior de reta do que a maioria dos carros, assim. Ele ainda conseguiu um 6º lugar, eu dou uma nota 7 para ele por isso, mas é igual você falou, eu já tô cada vez mais achando que ele sai fora no final do ano. Uhum. O Stroll, eu não sei, eu acho que ele fez uma corrida ok até, eu acho que ele, é que é fogo ter o Alonso de companheiro de equipe, assim, nem por, e ainda nem por ser o Alonso paz e amor, como é que ele tá, né, que no começo da corrida tava, eu não vou atacar o Fernando, ele pode correr, Alonso, não, você pode passar, não, por obséquio, pode passar você, não. Não, depois de você, assim. Não, depois de você, não. Era mais ou menos isso, mas eu achei que ele fez uma corrida honesta até ali. Lógico que dá para ficar melhor, porque a Aston Martin tem um carro melhor, mas aí também quem estava na frente dele, né? O Hamilton, que não é qualquer pessoa. Eu vou dar nota 6 pro Stroll. O Russell fez uma sprint boa, mas uma corrida bem apagada. Eu acho que também podia ter chegado ali mais perto. Também tomou um passão do Hamilton meio nada a ver. Eu vou dar nota 5 para ele. Ficou a 20 segundos do Stroll, só para. Mas é porque ele parou no final para fazer a volta mais rápida. Ah, né? é verdade. Ele tava bem mais é verdade. Nota 5, né? Eu nota 5. O Norris, ele tá tirando muito mais que a McLaren dá, realmente. Eu vou dar nota 7,5 para ele. Eu acho que ele fez uma corrida boa até, mas é isso, a McLaren não consegue passar disso. O Tsunoda tá sendo muito regular, gente. Ele fez 11º, 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 10º e 10º. Ele tá sempre ali rondando os pontos com essa AlphaTauri que realmente tá uma draga. Então eu vou dar nota 8 para ele. Eu achei que ele foi bem, ele tava sumido, mas eu achei que ele foi bem no meio. Eu sei que teve um acidente lá na sprint, que ele foi torto. Ele voltar para a pista não é culpa dele, mas a equipe devia ter visto. Lógico que ele vai querer voltar. Deve ter pensado, o cara trocou, eu vou voltar. Exato. Mas durante a corrida, eu achei que ele foi bem. Eu acho que esse está sendo, apesar do carro estar tão ruim, está sendo o melhor ano do Tsunoda, assim, né? Já marcou mais pontos nas outras temporadas, mas esse aí tá bem regular e tá amadureceu bem, finalmente. Já acho que ele não precisa mais ser tão sacado assim da equipe. Eu acho que ele tá ajudando bem a equipe. Esse é o terceiro ano dele, né? Se não fosse ele, a AlphaTauri estaria pior, estaria sem ponto, né? Então eu acho que ele tá indo bem. Tá certo, então. E agora fechando do 11º ao 20º, com Oscar Piastri, que chegou em 11º, ele tava com problemas estomacais, lá Lando Norris no Brasil e tal, correndo bem mais ou menos, e ainda chegar em 11º com um carro que está muito fraco, eu acho que mostra duas coisas. Mostra uma evolução pequena da McLaren, mas também mostra que tem uma dupla de pilotos muito boa. Eu acho que o Piastri deu azar esse ano com um carro tão ruim, então tá mostrando pouco, mas esse 11º eu acho que dá um brilhinho para ele, eu vou dar nota 6, tá? Alex Albon, que tá sempre ali em 11º, né? Dessa vez ficou em 12º, ficou atrás ali da McLaren, que é uma McLaren fraca, mas eu acho que mostra uma Williams ressurgindo, bem aos pouquinhos, bem engatinhando, né? Não vai brigar por terceiro lugar e tal, mas é assim, não vai ser a equipe da Rabe desse ano, eu acredito. Então, o Albon fazendo uma corrida até que discreta, mas a corrida como um todo foi discreta, então eu dei nota 5 para ele. Já o Magnussen, eu dei uma nota baixa para ele, tá? Eu acho que ele fez uma corrida muito da meia boca. Se eu não me engano, ele bateu também, isso foi um acidente, mas também com 8 voltas de treino, não tem muito o que fazer mesmo para um piloto, né? 8 voltas de treino livre é muito fraco. Mesmo assim, nota 4 dinamarquês. Já o Gasly, eu acho que é a pior corrida desse ano dele, porque eu não entendi porque que ele largou lá de trás, e aí ele ficou lá atrás um tempão, e aí conseguiu resgatar alguma coisa, mas ainda assim terminou em 14º. Foi, olha... A turma da Alpine tá de parabéns. E quando eu falo turma da Alpine, eu coloco a equipe também, tá? Principalmente a equipe, tá? Nota 2 pro Gasly. É a mesma nota que eu vou dar pro Ocon. Não tem diferença nenhuma do que aconteceu com eles. O Ocon fizeram uma estratégia maluca lá de ele não parar nunca mais. Tá correndo até agora sem pit stop. Um fim de semana tenebroso, assim, do tipo, o pior fim de semana da história da Alpine, eu acredito que seja, com esse resultado, sabe? Porque os dois terminaram, mas terminaram lá atrás, sem entregar absolutamente nada. Eles terem abandonado não ia fazer diferença nenhuma para eles. Nota 2 pro Ocon. Logan Sargent eu também vou dar nota 2, porque conseguiu ficar atrás de duas Alpine muito ruins e 4 posições atrás do Albon, nota 2. Huckenberg também, ele foi azarado, sabe? Eu acho que ele corre bem, mas está com uma equipe ruim, e ainda teve essa situação também, igual o Ocon ficou, tá lá 600 voltas sem parar, trocar o pneu, nem nada, e ainda teve que ouvir da equipe falando, vamos torcer para uma bandeira amarela. Pelo amor de Deus, gente, não dá. Mas eu acho que o fim de semana do Huckenberg também é muito fraco, nota 2. O Bottas tem que aposentar para hoje, tá? O Bottas, ele não teve problema com o carro,
Ele ficou trocando pneu, diferente do Hülkenberg e do Ocon que não parou nunca, o Bottas ficou trocando pneu o resto da vida. Então assim, correu muito mal, foi o último colocado porque os outros carros abandonaram, é um piloto muito fraco, tá muito fraco esse ano, não sei se ele tá desmotivado. Eu acho que ele gostou do modo influencer que ele tá, né, aparecendo nas fotos, sendo meme e tal. Eu acho que logo ele abandona e vai virar influencer pro resto da vida aí. Nota 0 pro Bottas. O mesmo eu falo do Zhou, quebrou o carro. O Zhou, o que aconteceu? Ele quebrou o carro? Foi batido? Foi quebrado. Quebrou, né? Quebrou, mas também não estava fazendo muita coisa. Eu também dei nota 0. E o De Vries, pior piloto desse fim de semana. E olha que não foi foto do piloto, hein? Porque ele bateu praticamente em todas as sessões. Ele causou bandeira vermelha, ele causou atraso, ele bateu por conta própria. Olha, o que o De Vries fez esse fim de semana, olha, tá nível Mazepin, tá? Nota 0 pro De Vries. E você, João? Então vamos lá. Piastri, eu vou dar uma nota boa, acho que vou dar um 6 pra ele. 6, 7 pra ele, 7. Porque ele tava realmente baleado, né, coitado. Tava com periri, sei lá o que tinha. E ele foi bem, a McLaren não tá carro pra ele. Primeiro, né, eu acho que ele e o Norris são melhores pilotos que o carro, mas também assim, o Piastri não é igual a McLaren, de novo falando, nas férias, falava tanto Piastri, parece que o Piastri ia ser o novo Senna na McLaren. Não é, nem de longe, mas ele é um bom piloto. Eu vejo porque a McLaren trocou o Ricardo por ele, e aí é o problema da McLaren. Imagina o Ricardo na tiriça que estava no passado nesse carro aí, que ia estar merda mesmo. Mas eu achei que ele fez uma corrida honesta e ficou perto até de Tsunoda, mesmo com todos os problemas. Então eu dou uma nota legal para ele. De novo, o Albon em 12º. Eu acho que o Albon devia mudar o número dele, eu não lembro qual é o número dele, para 12, que é o número que a gente chega toda coisa. 17? Não, 17 não 23, pode prover. 23. 23, é verdade, 23, aqui, tá aqui no lado. Vai ter que mudar para 12, que é a posição que ele chega em toda a corrida, mas eu concordo com você que a Williams tá começando a melhorar. E de novo, 12º a gente já falou muitas vezes. Vai que dois caras ali se estranham ali, quem chegou perto do outro? Eu sei que é difícil por causa do Alonso, mas vai que o Leclerc e o Alonso se estranhassem ali, que chegaram mais pertinho. Quem mais chegou? O Sainz e o Hamilton, sabe? Estaria marcando ponto. Então, tá fazendo dele. Eu achei uma corrida boa, bem honesta dele, nota 7. Magnussen, na realidade, eu nem vi na corrida, então eu não tenho muito o que falar. Eu vou dar nota 4 pra ele. Tanto pro Gasly quanto com eu concordo com você. Vai nota 2 pros dois. Alpine, sei lá. Tudo bem, no outro final de semana, na Austrália, eles foram muito bem e bateram. Nessa aqui só foram mal, a equipe foi mal. Não, mas na última corrida eles bateram, foram bem, mas assim, tentaram, mostrou alguma garra. Aqui eles não fizeram nada. Sim, não. Na última corrida, eles foram bem. Se eles dessem 2 voltas e abandonassem o carro, eles teriam poupado o motor, sabe? Mas nessa aqui foi muito mal também, nota 2 pros dois. O Sargent também eu achei bem fraco, ainda não mostrou muito ao que veio, mas também, vamos ver, né? Corrida de rua, vamos ver o que vai dar para as próximas. Eu vou dar nota 2 para ele. O Hülkenberg, eu concordo com você que a Haas tá fraca. Assim, ao contrário da Alpine, eu acho que a Alpine com o Ocon fez errado, mas a Haas com ele, essa história de parar e torcer, não acho que é errado, porque é o que resta para ele, sabe? Então eu não vou descartar a tentativa ali, eu vou dar nota 4. Ok. O Bottas realmente tenebroso. Eu só não vou dar 0 porque o De Vries eu vou dar 0. Então eu acho que o De Vries foi pior que ele, então eu vou dar nota 1 pro Bottas, só para não ficar os dois igual. O Ju também não vi direito, acabou o carro quebrando, vou dar nota 2, o De Vries, cara, eu acho que fazia tempo que eu não vi alguém tão mal durante o final de semana inteiro como foi o De Vries. Tipo, eu sei que não, tá, Marcão? E o Marcão vai ficar pé da vida comigo e falar isso. Mas que nível tá a Fórmula E pro De Vries tá na Fórmula 1 fazendo esses caras? Não, eu sei que não. Eu sei que a Fórmula E tem um nível bom, tá? Não, mas falando em Fórmula E, deixa eu fazer só um aposto aqui, a gente já falou um pouco, mas só assim, cara, eu comecei a pensar, eu vejo em pouquíssimo tempo, um futuro breve, talvez não no ano que vem, mas daqui 2 anos, o Pérez andando na Fórmula E e sendo campeão. Porque é só circuito de rua. Pé nas costas. Pérez ganha. Você não acha que ele seria um ótimo primeiro piloto de uma equipe de uma DS da Citroën lá, esqueci? Sim. Tech Cheetah, qualquer porcaria. Assim. Sabe? Eu vejo muito isso. Sim, o Pérez ganha nessa corrida andando igual o Fred Flintstone, acho que ele ganha. Sabe? Sim, empurrando o carro ele ganha. Então bom, é isso, mas é isso. Mas o Vries foi muito mal, assim, tipo, como você falou, eu acho que ele bateu em todas as sessões.
Tudo bem, circuito de rua apertado ali, mas não, velho. Todas as sessões não dá. Ele bateu fazendo tomada de curva. Não é como se ele estivesse forçando. Ele bateu no Apex, né? No Apex. Ele bateu na tangente, cara. Não, exatamente. Isso. O cara faz tangente a vida inteira. 0. Ponto 0. Eu só não dou ponto negativo, porque senão vai ferrar com o nosso negócio aí, mas é 0. Não, tenebroso. Lamentável, pra dizer pouco. Vamos lá, Jonas. Agora, pontuação das equipes, tá? Eu mudei aqui porque tava muito bagunçado aqui a ordem, então eu coloquei em ordem alfabética. Aí não tem mais erro. Ordem alfabética, todo mundo sabe. Começa com a Alfa Romeo, termina com a Williams. Então, vamos lá. Jonas, a sua nota para esse fim de semana da Alfa Romeo? Cara, eu vou dar 1 pra Alfa Romeo, porque quebrou um carro e, sei lá, não vi nada. 1. Eu vou dar nota 1 também. Eu acho que foi Nossa, tá cada vez pior, assim. Tá cada vez pior os fins de semana da Alfa Romeo. Alpha Tauri pra você, Jonas? Alpha Tauri, eu acho que não é culpa da Alpha Tauri tá com o De Vries tão mal, assim. Até o Tsunoda foi bem. Pra alimentação do carro que eles têm, eu vou dar nota 5 pra eles. 5? Eu gosto da Alpha Tauri. Eu acho que, apesar do carro ruim, eles estão dando algum recurso, é o De Vries que não está entregando. Eu vou dar nota 6 para o AlphaTauri. Alpine, Jonas. Alpine essa semana tenebroso, quebrou, o carro pegou fogo e tal, também nota 1. Nota 1. E também estratégia ruim também colocou. Eu acho que pela estratégia, nota 0 para Alpine. Eu acho que foi pior que a Alfa Romeo. Porque a Alfa Romeo, não dá nem para dizer que ele fez nada. O Bottas simplesmente não correu. E o carro da Alfa Romeo é de vidro, né? Um carro sempre quebra. Isso já tá... Assim, é uma coisa que é garantida na corrida, né? Vai ter bandeira quadriculada no final dela e que a Alfa Romeo vai quebrar. Isso aí é fato. Né? Então, a Alfa Romeo, ainda assim, eu acho que a Alpine foi pior. Então, nota 0 para ela. Aston Martin. Aston Martin, tem muita equipe com A, né? Depois pula pra frente, né? Agora você tá falando do alfabeto. Aston Martin eu achei que foi bem. Teve os problemas na asa lá, mas apesar disso foi bem. Eu vou descontar um pouco desses problemas com a asa aí, porque não era pra uma equipe que tá tentando disputar ali na frente, tenta. Eu vou dar nota 6. 6. Eu vou dar... Para Aston Martin, eu acho que nota 6,5. Eu ia dar 7, mas descontei meio ponto por conta do problema da asa quebrada. Eu acho que é um problema muito primário. E que não é a primeira vez que acontece. Que deixe bem claro. Não é a primeira vez que tem problema com a asa com a Aston Martin. Ferrari foi bem esse final de semana. Eu vou dar nota 8. Eu achei que fez tudo direitinho, stops bons, tava com um carro bem mais equilibrado. O Sainz não ir tão bem, é mais culpa dele do que da Ferrari, nota 8. Ok, eu concordo, nota 8 para a Ferrari. Haas meio sumida, né? Eu não achei tão bem, não achei tão mal, sei lá, vou dar nota 3. Quer dizer, achei mal, né? Você não tão bem, não tomou nota 3? Caramba. Não, achei mal. Achei mal e tô dando nota 2. Não, eu achei fraca também, eu vou dar nota 2. Tô meio azedo hoje. McLaren. Coisa não foi boa, deixa a gente azedo, né? McLaren. A McLaren tá com evolução, mas ainda assim não mostrou muito o que veio. Vou dar nota 5. Nota 5 para a McLaren. Olha, eu acho que a McLaren deu uma evoluída. Eu dei nota 7 para eles na última corrida. Caramba. Eu acho que fui bonzinho demais com eles. Mas eu acho que é por conta do resultado que eles pontuaram com os dois carros. Eu vou dar nota 6 também. Eu vou dar nota 6 para a McLaren. Boa. Mercedes, tá a mesma tirice, eu acho. Eu vou dar nota 5 para eles também. Eu acho que não mudou muita coisa dos últimos... Na outra a gente deu nota melhor, porque o Hamilton fez pódio, né? Mas tá zoado ainda. Adoro esse termo, tirice. Qual foi a nota? 5. Nota 5. Eu acho que foi um bom fim de semana da Mercedes. Eu acho que o Russell que não entregou muito bem. O carro deu uma pequena lampejo de evolução. Nota 6 para a Mercedes. Red Bull. A Red Bull foi bem pra caramba em tudo, eu acho. Acho que tipo, não fazer a pole nas sessões não quer dizer nada. Eu vou dar nota tipo 9,5. Acho que foi bem pra caramba. 9,5. Pra Red Bull eu vou dar nota 9. Acho que eles entregaram... Eu acho que foi assim... Foi de longe a melhor equipe, porque eles não erraram em nada, entregaram tudo para os pilotos fizeram 1-2, e é isso aí, fez o que tinha que fazer. Mesmo na mornidão, né, olha um neologismo aí, mesmo nesse mundo morno, eles conseguiram entregar aquele arroz com feijão ainda bem feito. Então, nota 9. E a Williams? Arroz, feijão, bife, batata frita, tá ótimo. Perfeito, combo completo. Williams. A Williams, eu acho que tá evoluindo, igual você falou. Eu vou dar nota 5 para eles. Eu acho que o álbum tá ajudando, tá fazendo. Tá cada vez. É trabalho de formiguinha, mas tá melhorando. E o Sargent tá meio apagado. Eu não acho também que é culpa deles. Eu acho também que ele tem potencial para melhorar, é novato e tal. Então, mais pra frente a gente julga melhor isso daí.
notas para Williams, eu vou dar nota 5 também, eu acho que ficaram na média, entregaram um carro ok, mas uma coisa que eu tava falando assim, né, que a gente falou no começo, olha como as equipes ficaram para trás, né, as equipes médias ficaram para trás, como foi ruim as corridas desse pessoal. Se você pegar do Albon para trás, ó, Albon, Williams, Magnussen, Haas, Gasly e Ocon, Alpine, né? É o único ponto fora da curva aqui, que é uma equipe que tem dinheiro e que foi muito mal. Sargent, Williams, Hülkenberg, Haas, Bottas e Zhou, Alfa Romeo, e De Vries bateu, né? Não dá nem pra contar. Olha só como foi diferente. E eu vou te falar, e a distância também, porque assim, como eu falei, o Russell, ele parou pra fazer a melhor volta. Se não tivesse parado, ele tava ali no Stroll. Olha a diferença do Russell pro Norris. Ia ser uns quase 30 segundos, sabe? Sim, exatamente. Foi 6 segundos mesmo com o pit stop, né? Então é uma coisa meio preocupante, assim. Então esse negócio do treino livre a gente tem que olhar com mais carinho, senão a coisa vai começar a ficar um pouquinho mais azeda. Bom, vamos lá então. Seguindo aqui, nosso roteiro. Piloto... Não vamos seguir o roteiro não. Fala agora a média das notas aí. Ah, média das notas. Vamos lá então, peraí então. Bom, então vamos lá. Agora com a nossa média atual, nós temos em primeiro lugar Fernando Alonso com 35 pontos de média nas últimas 4 corridas. Em segundo lugar está Sérgio Pérez com 32 pontos e meio, olha só. Em terceiro lugar, Verstappen, essa nota baixa dele de hoje deu uma derrubada nele, está com 31 pontos e 25. Em quarto lugar, e quinto empatados, Hamilton e Tsunoda com 27. Tá muito engraçado isso. Ai, caramba. Em sexto lugar tá Lance Stroll com 26 pontos e meio. Em sétimo, Hülkenberg com 23,5. Em oitavo, o Russell com 23. Em nono, o Leclerc com 22,5. Décimo e 11º, Sainz e Gasly com 21,5. Em 12º, Piastri com 20,5. Em 13º, o Albon com 18,75. Em 14º, o Norris com 18,5. Em 15º, Magnussen com 18. Em 16º, o Zhou com 17,5. Em 17º, o Sargent com 15. Em 18º, o Ocon com 14. Em 19º, o De Vries com 12,5. E em 20º, lá na rabeira, o Bottas com 11 pontos de média. Então, eu acho que mostra bastante coisa desse coisa. Eu acho que tá muito coerente, inclusive. Eu acho que tá bem coerente, tá bem coerente. Já a média de equipes, a gente tem em primeiro lugar a Red Bull, claro, né? Não tem como não ser, com 34 pontos e 25. Em segundo lugar, a Aston Martin com 31,75. Em terceiro lugar, empatados, né? Terceiro e quarto empatados, está a Haas e a Mercedes com 21 pontos e 25. Cara, só aqui mesmo para ter esse tipo de coisa. Em quinto lugar, a Ferrari com 20 pontos e meio. Em sexto, a Williams com 19,25. Em sétimo, a Alpine com 18 pontos. Em oitavo, a Alfa Romeo com 17 pontos. Em nono, a Alfa Tauri com 15,75. E em décimo, a McLaren com 12 pontos. Essa é a média. A McLaren tá mal porque no começo a gente tava bem chateado com a McLaren. Sim, não, a gente não tava chateado. Assim, a gente só tá dando o nosso parecer. Quem deve estar chateado é a própria McLaren. Não chateado, assim, a gente tava decepcionado. Sim, mas assim, tipo, quem deve estar chateado mesmo deve ser o McLaren. Com certeza. Ai. Agora a gente vai falar de piloto do dia, roda presa e zebra dessa... Ah, peraí, deixa eu fazer uma coisa. Esqueci de falar um último detalhe aqui, antes da gente entrar na piloto do dia, roda presa e zebra. Jonas, o que foi aquele bando de fotógrafo quase sendo atropelado na última volta? Já esqueceu disso. Cara, tipo, é ridículo aquilo, pelo amor de Deus. Porque assim... Tipo, o Ocon não é o primeiro piloto da história do automobilismo a parar na última volta. O que aqueles pilotos estavam fazendo, aqueles fotógrafos estavam fazendo lá? Então, isso foi um erro da FIA, né? Não é culpa dos fotógrafos. Sim. Eles foram liberados ali. Né? Tanto é que a FIA vai investigar a FIA, né? Tem, exatamente isso que eu ia falar. A FIA chamou gente da FIA para falar o que aconteceu. O que geralmente acontece? Eles vão se julgar no espelho. O que geralmente acontece? Assim que eu acho que o último piloto passa, alguma coisa assim, completando a última volta, eles meio que liberam ali os pilotos, porque ali é o parque fechado do pódio, né? Ali onde eles colocam aquelas plaquinhas e tal. Só que dessa vez, sei lá porque, eles liberaram antes, né? E eu vi várias narrações, eu vi a narração da Sky Sports inglesa, que tinha um repórter lá e ele quase xingou, assim. Tinha um repórter lá, que tem o Ted Kravitz, que ele é muito bom, que eu gosto muito dele, que ele tava vendo, ele quase falou um palavrão, assim, na transmissão. Que ele tava vendo o que tava acontecendo, ele não chegou lá, liberaram,
né, um monte de gente entrar, inclusive ele estava em outro ponto, os fotógrafos estavam ali mais perto daquela região, ele estava em outro ponto que ele podia ir para lá, só que ele impediu o povo de sair, ele impediu, um repórter, impediu o povo de onde estava, de ir para lá, porque ele falou, não, porque o Ocon ainda não parou, se a gente for para lá, a gente vai pegar ele vindo para parar no box. Exatamente, porque assim, que o pessoal imaginou, a FIA imaginou que ele ia ser desclassificado. Cara, o Albon fez isso ano passado, e outra, quantas vezes um piloto agora com a última volta mais rápida valendo ponto, quantas vezes a gente já não viu piloto parando na penúltima volta para fazer a volta mais rápida? Tipo... Exato. Isso foi, eles liberaram antes da hora, então isso foi... Eu acho que... Eu nem sabia que eles liberavam antes de acabar a corrida, porque parece que eles liberaram antes de acabar a corrida. Mas essa vez foi muito antes. Para a próxima isso vai mudar. Isso aí. Não, mas não faz sentido. Só vai liberar, eu acho, quando todo mundo cruzar a chegada. Porque o piloto. Porque assim, eles estavam indo para aquele cercadinho que é para quando o piloto chega, né? Dentro daquela placa de primeiro. Só que depois que o piloto cruza, ele ainda dá uma volta lenta e a pista longa, sabe? A não ser que fosse em Spa, que quando eles terminam, já faz a curva ali, quebra e entra pela primeira curva, né? Que aí faria um mínimo sentido, mas eu ainda não concordo. Não tinha por que ter liberado daquela hora. Não tinha. Sim, mas em qualquer outra pista, mesmo pista mais curta, eles fazem, sei lá, na Áustria, a Áustria é curta, ou o Brasil, são pistas mais curtas, que eles fazem em 1:10, vai. Acho que faz um pouco menos que isso hoje em dia. Mas a última questão de vagaz é fazer em 2 minutos, 2 minutos e meio aquela volta, sabe? Então, 2 minutos o pessoal chega, né? Já tá todo mundo ali do lado. Já tá todo mundo pronto ali. Então foi isso, eu acho que isso foi um problemão ali, a FIA passou vergonha de novo com essa. Nossa. Mas ali eu não sei se foi a FIA, se foi gente do Azerbaijão mesmo. A FIA vai investigar a FIA, mas quando a FIA é aquilo, né? Mas foi bem perigoso, na verdade, né? O pessoal saindo do meio ali, o Ocon teve muito sangue vivo ali para não atropelar ninguém, e o povo também conseguiu sair da frente na hora certa. Eu acho que foi uma das coisas mais dantescas, mais zoadas que eu vi num pit lane em sei lá quanto tempo. Cara, esses negócios de fazer classificação e tal, a gente sempre fala muito de segurança, né? Eu acho que eles só vão tomar conhecimento o dia que tiver algum acidente fatal de novo. Porque quando teve acidente fatal lá com o piloto lá que... Como é o nome? O Bianchi. Aí eles acordaram e fizeram o halo, sabe? Parece que vai ter que tirar... Eu tava vendo... Você falou um ponto bem bom. Eu tava vendo ontem ou no domingo, um Flávio Gomes fez um especial lá da morte do Senna e tal, e aí ele tava falando que naquela época o pessoal tinha uma falsa sensação de segurança, né? Porque fazia muito tempo que não morria ninguém, até um outro se machucou, mas entre se machucar e morrer alguém, infelizmente tá longe. Tá longe, né? Acho que quando a pessoa se machucava já devia prestar mais atenção, mas machucar, mesmo que o cara machucou e nunca mais vai correr, tá vivo. Então eles tinham essa falsa sensação de segurança. Em 94 meio que tudo degringolou, que morreu mais gente além de Senna, né? Morreu outro piloto. Teve vários acidentes, o Rubinho se acidentou, o Wendler se acidentou naquela temporada, teve vários acidentes pesados. Acho que o Alesi também teve um acidente e tal. E aí mudou tudo. Aí isso que não tinha segurança. Eu acho que a gente chegou num ponto que sim, né, comparando com aquele tempo, tem mais segurança hoje em dia, sim, mas tem que tomar cuidado, porque, como falou, tem a falsa sensação de segurança. Ainda fechado, né? Ainda é perigoso e sempre vai ser perigoso, não tem jeito de deixar de ser perigoso correr de carro, assim como correr de moto e tudo mais. Sempre vai ser perigoso, sempre vai ser. Não, tipo, você falar que vai ter risco zero, só se colocar robô lá, que ainda o robô se mata lá e ninguém vai ligar nada. Mas enquanto tiver um humano ali correndo, enquanto tiver humanos correndo, humanos balançando bandeira, humanos tirando foto, humanos entrevistando e por aí vai, humanos cruzando o pit lane, pensando em estratégia, é perigoso e sempre vai ser. Exatamente. Agora sim, vamos lá. Piloto do dia, roda presa e zebra pra você. Jonas, começa com você. Acho que piloto do dia não tem como deixar de ser outro. Foi o Sérgio Pérez. Final de semana impecável, como eu falei, pra mim, o melhor final de semana dele na Fórmula 1. Muito bom. Pra mim também, Sérgio Pérez. Tudo que a gente tinha que falar já falamos. Grande piloto, rei das ruas, venceu o maior vencedor da história de Baku. E mesmo quando não vence, tem bons resultados. Sérgio Pérez, piloto do fim de semana, não é nem piloto do dia, piloto do fim de semana todo. Roda presa, Jonas. Nick De Vries, como a gente falou, não se achou o final de semana inteiro. Eu sei que a Alpine foi muito mal. Mas, cara, tipo, patético o Nick De Vries no semana. O Nick De Vries é pra levantar um sinal vermelho ali pra
para AlphaTauri, para a equipe pro time da Red Bull, né, pro grupo Red Bull, porque olha, não lembro de uma atuação tão ruim, sério. E para ele mesmo, né, ele tem que tomar cuidado, Lógico. Eu acho que na próxima ele tem que voltar, pior que é de rua de novo, eu imagino que não tenha corrido, ele tem que, assim, se ele fosse, parece que tava desleixado, igual você falou, né, você falou de outra coisa, parece por desleixo também, cara, tem que prestar atenção, você tá numa pista de rua, cara, tipo, eu duvido, eu acredito que Miami não vai ser tão ruim assim, porque já vai estar sob pressão, mas vamos ver. Ou pior também, né, mas enfim, roda presa, com certeza Nick De Vries. E a zebra? Teve zebra? Cara, teve zebra, eu acho que o desempenho da Ferrari melhorar assim, bem, eu acho que foi uma zebra. Deixa eu pensar, eu não consigo pensar numa zebra. Eu já acharia que a Ferrari não estaria bem tão logo assim, mas foi bem a Ferrari, assim. Cara, eu não consigo pensar numa zebra, de verdade, assim, não consigo pensar, eu vou ficar na sua. Eu acho que foi a Ferrari, porque eu realmente não consigo pensar numa zebra pra esse fim de semana, assim. Eu não queria colocar o negócio dos fotógrafos, isso aí não, eu acho que não teve coisas que falou assim, causou a zebra. Talvez o acidente ali do De Vries que causou o pit stop, mas nem isso foi tão emocionante assim. Eu vou colocar na conta da Ferrari mesmo. Acho que eu acho que até porque foi uma reação ok. Do jeito que tava, eu não sei se a Red Bull deixaria, mas eu acho que o Pérez ganharia a corrida, mesmo sem o safety car, viu? Porque ele tava melhor que o Verstappen. Das poucas vezes que ele tava melhor. É a mesma coisa da época do Barrichello com o Schumacher. O Schumacher, visivelmente melhor que o Barrichello. Isso não é demérito pro Rubinho. O Schumacher era melhor que ele. Não, mas ele é segundo do Schumacher, sabe? É o Schumacher. Mas tinha um ou outro final de semana que o Barrichello tava, tipo, o próprio lá hoje sim, hoje não. O Barrichello que no final de semana foi impecável. Tava melhor que o Schumacher. E de vez em quando acontece, e aconteceu nesse com relação ao Pérez e o Verstappen. Eu acho que não era só o azedume do Verstappen. Eu acho que o Pérez foi melhor. Mesmo que o Verstappen tivesse super animado, o Pérez estaria melhor, eu acho. Então é isso. Também acho. Bom, agora é com você, Jonas. Agora sim. Classificação de pilotos e construtores. Classificação, gente. Tá na hora. Tá na hora. Devia ter alguma coisa tipo... Depois a gente coloca aqui, dá pra colocar. Vamos pra classificação. Que não... Acho que não teve muitas mudanças da semana passada, algumas, mas não muitas. Vamos lá. Em primeiro, continua o Verstappen com 93 pontos. Em segundo, o Pérez com 87, chegou bem perto, já tá a 6 pontos, né? Agora, por exemplo, se o Pérez ganhar o Verstappen e ficar em segundo, o Pérez já passa. Então, tá bem próximo. Em terceiro, o Alonso com 60, mantendo ali a regularidade. Tá muito bem. Alonso, muito bem. Bom. Em quarto, Hamilton com 48. Em quinto, Sainz com 34. O Sainz é o piloto que está mais acima do campeonato sem marcar pódio. É engraçado isso. Em sexto, o Leclerc com 28. E o Russell também está com 28 em sétimo, né? Por questão, né? O Leclerc fez pódio, o Russell não. Em oitavo, o Stroll com 27. Briguinha boa essa. E até com o Sainz ali, tá perto. Em nono, Norris com 10. Já tem um gap enorme, né? Norris com 10. Em décimo, Hülkenberg com 6. Em 11º, o Piastri, em 11º, Piastri, em 12º, Bottas, em 13º, Ocon, em 14º, Gasly, todos têm 4. Aí depois, em 15º, o Ju e em 16º, Tsunoda com 2. 17º, Albon com 1. Em 18º, Magnussen com 1. Sargent e De Vries não marcaram pontos ainda. Ok. E construtores? Construtores, a gente tem a Red Bull com 180 pontos. Quantos pontos a Red Bull deixou de marcar? Só com o Pérez na outra corrida, né? E a questão de melhor volta, né? Eu acho que deve dar pra ter feito o quê? Tipo 190, eles têm 180, tá? Incrível, assim. Em segunda, Aston Martin com 87, em terceira, Mercedes com 76, em quarta, Ferrari com 62, em quinta, McLaren com 14, sexta, Alpine com 8, em sétima, Haas com 7, oitava, Alfa Romeo com 6, em nona, AlphaTauri com 2 e em décima, Williams com 1 ponto. Eu acho que a briga vai ser aqui, segundo, terceiro e quarto. Aston Martin, Mercedes e Ferrari vão começar a se estapear uma hora. Sim, mas eu ainda, até por enquanto, eu ainda vejo mais chance da Aston Martin, por enquanto, mas a gente sabe que Mercedes e Ferrari tem grana e tal, é capaz de passar, mas por enquanto eu ainda vejo mais chance da Aston Martin, uma torcida para Aston Martin também, quero que a Aston Martin Tá certo. E indo para nossa reta final aqui do nosso podcast, nós temos um assunto que é impossível não comentar, né? E também temos a nossa aposta do GP de Miami, mas o assunto que não tem como não comentar, eu vou deixar pro Jonas. Agora é com ele a informação. É isso. Ontem, né? Hoje é dia 2, a gente tá fazendo na terça-feira, foi dia 1º de maio. E dia 1º de maio é o aniversário de morte do Ayrton Senna, né? O maior piloto de todos os tempos. Talvez para muita gente maior, para muita gente maior brasileiro, para alguns não.
Mas é isso, eu ia até fazer a pergunta para o Marcão, onde você estava no dia 1º de maio de 94? Por isso que eu coloquei a data desse jeito. Onde eu estava em 1º de maio de 1994, eu estava vendo a corrida na casa dos meus pais, eu morava lá, claro, eu era muito novo. Eu fui ver a corrida, claro, né? Eu vi as outras corridas, o Senna não ganhou, né? Ele quebrou lá no Brasil e tudo mais. E eu lembro perfeitamente de tudo que estava acontecendo. Estava vendo na casa dos meus pais, o Senna bateu, a corrida continuou, vi a corrida até o final. Eu era muito novo, né? Eu tinha 8 anos. Então eu não tinha a noção da gravidade da pancada dele, aquela coisa, né? Então, bateu, tal, não sei o que, não sei o que lá. E à noite, se eu não me engano, foi no mesmo dia, né? À noite, Sim. Eles anunciaram, né? Teve o plantão da Globo, anunciaram a morte do Ayrton Senna. Eu lembro da notícia, né? Mas eu lembro também que eu não fiquei triste na época, porque eu não tinha essa noção, sabe? Assim, eu não tinha... eu lembro muito pouco da temporada de 93, por exemplo, e digamos assim, a temporada que eu tenho memória plena dos acontecimentos é 94 pra frente, né? Até então era um monte de carrinho correndo, eu confundia La Russia com Ferrari, porque os dois carros eram vermelhos, tinha muito carro com patrocínio parecido, né? Então, Ligier com Williams, que eram azuis, então eu tinha um pouco dessa vaga memória. Mas eu não lembro de ter ficado triste com a morte do Senna, do jeito que os brasileiros ficaram, tal. Eu fui tomar conhecimento disso um pouco mais pra frente, né? Mas eu lembro muito bem da cena, eu lembro muito bem do acidente. Eu não tenho esse sentimento envolvido, né? Por conta da idade, né? Não tinha essa noção. Era um piloto, tal, brasileiro. Fiquei feliz quando ele foi campeão em 93. 93, quando ele foi campeão, eu sabia que ele foi campeão em 91. Gostava quando ele corria, tal, legal, mas não tinha esse... Não teve tempo para eu ter essa memória afetiva. E você? Eu acho que eu já tinha essa memória afetiva, eu gostava muito, eu também estava com a mesma idade que você, a gente tem idade próxima. Eu estava em casa vendo a corrida, mas logo depois, né, teve um acidente e tal, acabou, a gente saiu, a gente foi para um clube que a gente tinha na época, eu e minha família, né, de criança, e eu lá que eu recebi a notícia lá, eu tava andando, eu lembro que eu tava andando por lá, e já tava um pessoal meio triste, que tava ouvindo na rádio e tudo mais, e aí começaram a anunciar nos alto-falantes do clube que ele tinha morrido, e aí eu comecei a chorar, eu chorei muito, fiquei muito triste. Aí depois meu pai viu que eu tava mal, assim, já voltou meio correndo pra casa e foi isso, aí ficou esperando ele falarem do... A gente ficou vendo televisão, ver o que ia ser as próximas coisas que ia acontecer ali. Foi um dia muito triste pra mim, assim, foi muito marcante, assim, né. O doido é que tanto você quanto a gente era criança e aquela coisa marcou a geração, assim, né, todo mundo que assistia, que foi... todo mundo se lembra onde estava, né? Grande parte do povo estava vendo corrida. Se não se lembra de que não estava vendo corrida, se lembra de que estava quando descobriu que ele tinha morrido. Né? Eu tava vendo na casa dos meus pais, eu lembro direitinho. Eu também tava vendo na casa dos meus pais, exatamente. Vendo na TV e tal, aí o Senna bateu e tal, aí veio o helicóptero. Eu lembro do meu pai falando, porque teve quando bateu, depois de um tempo, apareceu uma mancha vermelha no carro, né? Que na época não se sabia se era sangue e tal. E eu lembro do meu pai falando assim, tipo, o fluido de freio é vermelho e tal, pode ter uma confusão e não sei o que. Aí levaram de helicóptero. Eu lembro dele falando que se morre um piloto na pista, a corrida é cancelada, né? Então eu lembro direitinho dessas coisas. Eu lembro do funeral com o carro dos bombeiros, né? Aquela coisa toda. Sim, o funeral foi bem triste também, foi na mesma semana. No funeral eu senti mais a tristeza. No funeral, quando eu vi o funeral, tipo, puto, morreu mesmo e tal, eu lembro que eu senti um pouco mais de tristeza. Mas, por exemplo, não chorei, não tinha esse sentimento envolvido. Eu fiquei triste, mas porque meio que todo mundo tava triste, sabe? Sim. Não vou falar que eu seria, na minha vida, piloto, mas eu queria ser quando era criança, não sei você. Eu queria ser piloto de Fórmula 1. Muito. Meu sonho nunca foi ser jogador de futebol, foi ser piloto. Era ser piloto de Fórmula 1. Eu pegava qualquer coisa que era redonda, né, em formato redondo, e brincava de volante, tipo, era sempre. E aí, com isso, eu me dissimulou. Não que eu seria piloto, né, mas sim. Eu fiquei mas se chocado. Se tinha qualquer mínimo de chance, ali se pagou, né? Porque, né, como a gente tava falando antes, né, eu acho que já tinha acontecido no sábado, mas a gente não tinha visto nunca. Eu nunca já vi alguém morrer assim na televisão, sabe? De verdade, né? Só em filme. Né? Tipo... Só em filme, exatamente. Tipo, dinossauro comendo pessoa. Tá? Mas foi muito chocante, assim, né? E ele era um ídolo. Era um ídolo que eu tinha na época. Eu ainda considero ídolo. Não sou da Igreja Nacional da Sexta Marcha. Também sei que ele... Por favor. Que ele era uma pessoa que fez muita cagada na pista.
era uma pessoa, acho que muita gente fala, acho que era uma pessoa boa, né? Tipo, vamos falar assim, mas que não é perfeito, e ninguém é perfeito. Então, eu sei que ele fez um monte de coisa que não foi legal, mas era um baita profissional, era um baita piloto, e eu ainda me considero fã dele, mas a gente tem que separar, né? Eu sou muito fã dos Beatles também, mas eu sei que todos eles fizeram uma outra coisa que não era legal, tal. Então é isso, você tem que talvez separar um pouco a pessoa do legado da pessoa, sabe? Então, tipo, que são pessoas, são todos humanos, todo mundo erra. Tem alguns erros que não dá pra passar por cima, mas erros mais comunzinhos assim, você pega, tipo, errar na pista, tipo, bater alguma coisa, falar alguma coisa assim e tal, eu não, pra mim isso não tem problema. Todos eles batem, todos eles fazem cagar, todos eles falaram besteira, todos eles choraram, tipo, choraram no sentido de ficar reclamando e tal, então é normal. Sim. Eu acho que assim... pode falar. Mas é isso. Mas é isso, eu acho que eu acho que o legado dele pra Fórmula 1, além dos títulos e tal, a gente falou toda essa questão da segurança, que mudou muito, e eu acho que ele seria mais campeão. Eu acho que o mais triste da história toda é que ele... morreu no auge, né? Morreu praticamente no auge. Eu acho que ele estava já para indo pro final da carreira, sim, né? Já estava com 34, mas eu viria ele sendo várias vezes campeão. Acho que ele teria pelo menos uns 6 títulos ali, e todos os recordes que tem o Schumacher. Dizem as estatísticas que 5 era garantido, né? Porque ele ia estar em equipes que foram vencedoras nos seus anos. Então, todos os recordes que o Hamilton superou do Schumacher, o Hamilton ia superando do Senna. E tem isso, eu acho que esse é o ponto, assim. Acho que a tristeza também de ver uma pessoa jovem, um profissional muito bom, uma pessoa que tinha... Nem vou falar da questão da caridade, não. Um profissional bom no sentido de ser uma pessoa dedicada, não tô falando que os outros não eram, mas ele é um profissional bom, com talentoso, um piloto bom pra caramba, um dos melhores de todos os tempos, tá morrendo ali, sabe? Acho que essa é a grande marca da Fórmula 1, uma grande mancha histórica, digamos assim, da Fórmula 1, nesse sentido, tipo, ter deixado um talento como o Senna morrer, sabe? Tipo, lógico que teve muitos outros talentos que morreram, tipo o Villeneuve e tal, mas eu acho que pela circunstância do que foi, pelo nome que tinha na época... Pela mídia que já estava atingindo, né? Porque já era um evento mundial, já tinha proporções globais, né? E assim, se ainda tivesse lá naquela época, naquele ano, foi bem logo depois que o pessoal começou a se aposentar. Se a gente tivesse um Prost, um Piquet, um Mansell correndo, talvez diminuísse um pouco, mas naquele ano, eu sei que tinha o Schumacher, mas o Schumacher estava começando. O grande nome da Fórmula 1 e um dos grandes nomes no esporte no mundo era o Senna. Sim. Então, tem tudo isso, sabe? Tem todos esses pontos que vão somando naquele ano, é isso. Eu acho que a tristeza maior é essa, de ver um cara jovem, que hoje em dia a gente é mais velho que ele, tanto eu quanto você, né, Marcão? A gente é mais velho que o Senna jamais foi, e a gente sabe quanto é complicado, né, quanto você pensa assim, né, quanto ele podia ter vivido, né, podia ter formado uma família, podia ter... Tudo isso foi tirado dele, isso é a parte triste, sabe? Só lembrando que o fim de semana todo foi o fim de semana mais trágico da história da Fórmula 1, né? Então, um dia antes, no dia 30 de abril, morreu também o Roland Ratzenberger, num acidente muito doido. Na sexta-feira, dia 29, o Rubinho Barrichello bateu e quebrou o nariz, e foi um acidente muito feio. Quase morreu. Aliás, assim, é até engraçado, porque o acidente do Barrichello visivelmente foi mais feio que o do Senna e do Ratzenberger. E o Barrichello saiu só com o nariz quebrado, né? O nariz e um braço quebrado, tanto que na próxima corrida ele já tava ele já tava bom. E assim, o do Ratzenberger foi feio também, né? E o do Senna foi muito icônico. Mas em termos visuais, até porque a câmera pegou direitinho, né? A câmera tava acompanhando, a câmera foi, voltou, e você vê ele enfiando no muro, né? E caindo de ponta cabeça, né? Porque ele pegou, virou e caiu reto, né? Então, visualmente falando, foi um acidente muito mais impressionante do que o próprio acidente do Senna. O Senna bateu no muro e tal, e o carro voltou, e o carro tava meio que inteiro, e o Senna caiu. Do Ratzenberger, meio que o carro tava dividido no meio. Só dando acho que a maioria do povo já vai saber, mas só falando por que aconteceu, né, na realidade, ele bateu num ângulo, assim, que foi muito fatalidade, digamos assim. Foi do jeito certo, basicamente. Ele bateu num ângulo que fez a roda subir, e o braço da suspensão entrou no capacete dele um pouco acima da sobrancelha, no supercílio, e aí ela meio que entrou igual a lança e saiu. Isso aí levou ele a ter perda de massa encefálica e depois morte cerebral, eu não sei se na pista ou já no hospital, acho que deve ser na pista, mas aí eles decretaram realmente no hospital, e depois da morte cerebral teve a morte, né, o coração parou e tudo mais, aí foi decretada a morte de vez. Aí da morte cerebral, quando foi o anúncio,
que ele tinha morrido foi da morte cerebral primeiro. Eu achei o depois... anúncio muito esquisito, inclusive. Porque eu depois não o corpo tinha foi essa noção. parando. Tipo, teve morte cerebral. Aí meu pai falou, o que significa? Morreu. Eu falei, mas morte cerebral, o cérebro não pode voltar? Ela falou, não, eu falei, o que é morte cerebral? O resto do corpo tá funcionando, mas o cérebro morreu. Na minha cabeça, o coração é que mandava. Eu falei, não, então o cérebro volta e tá tudo certo, né? E aí, não tem essa, né? E aí foi só, deixaram ele, o corpo, né, acho que seguia, o coração uma hora parou de bater também, porque também não respondia, ele perdeu muito sangue, teve várias outras coisas assim, e foi isso que aconteceu. Para quem não sabe, foi isso que causou a morte do Senna, e depois teve toda uma investigação, não sabem direito ainda, não tem certeza do que causou o acidente. Não foi um erro do Senna, o Senna passando aquela curva 500 mil vezes, ele ganhou. A primeira vitória na McLaren dele foi lá, e faz 35 anos, é uma data mais redonda do que da morte dele. A primeira vitória da McLaren foi em Imola, foi há 35 anos, foi em 87, não, 88, e aí não sabem, tem gente que fala que a barra de direção que foi mal soldada quebrou, gente que fala que o carro baixou muito a pressão dos pneus porque estava atrás do safety car. Safety car hoje em dia é uma Mercedes animal que o pessoal reclama, né? Que ele tem para um Vectra. Era um Elba, né? Então baixou muito a pressão dos pneus, aí o carro bateu, a pista lá era muito mais ondulada, o carro bateu, aí nisso o carro bateu, ele deu uma levantadinha, aí o Senna foi direto. Não se sabe direito, né? Uma série de coisas que fizeram o fato, né? Sim. Assim, eu acho que só para concluir o tema Senna, né? O Jonas falou que ele é fã do Senna, eu também sou fã do Ayrton Senna, o que eu gosto e conheço de Fórmula 1 é por conta dele, mesmo depois de morto, né? Mesmo depois do acidente. E meu pai tinha as fitas lá dos campeonatos dele com o comentário do Reginaldo Leme, que era muito legal. Era um resumo do ano todo, mais de 2 horas de fita, onde o Reginaldo Leme comentava todas as corridas e mostrava os lances e mostrava a briga com o Prost. É muito legal. E assim, eu tinha o costume de ver antes de dormir. Eu via todos os dias pelo menos uma dessas fitas. Ou era de 88, ou eu queria ver. E eu lembrava das frases de cada um. Eu sempre acompanhei. Eu achava muito legal os onboards e tal. Eu sou muito fã do Senna. Eu acho que o Senna é um cara fantástico. Eu não acho que ele é o melhor piloto de todos os tempos, eu sou um pouco mais ponderado nisso, mas eu acho que ele é o melhor piloto, não só o melhor, como o maior piloto brasileiro da história do automobilismo até hoje. Não há piloto melhor que ele e há para existir um piloto tão bom quanto ele no Brasil. O que eu não gosto é quando endeusam ele, isso é o que eu fico sempre metendo pau, isso que me dá um pouco de ranço, mas não é ranço dele, é ranço de usarem ele... Fãs. Não é nem dos fãs, eu falo, os fãs eu acho que são um pouco de vítima por conta da mídia, sabe? Principalmente Globo, que agora deu uma maneirada, sabe? Que agora abandonou a Fórmula 1, mas tá sempre esquentando o corpo do Senna, eu sempre falo, né? Não deixa o corpo esfriar. Pra tudo, o Senna é tipo, é o super trunfo, né? Você tá com uma discussão sobre qualquer coisa, se você menciona o Senna, então você tem razão, é um super trunfo pra qualquer momento. É o super trunfo para a justiça, pro que é certo, enfim, esse tipo de coisa. Então eu não gosto quando usam a imagem dele, porque eu acho que é uma falta de respeito com ele, sabe? Então assim, a gente mencionar aqui, 1º de maio, é uma efeméride, a gente tá falando da data, tá? O ano que vem vai fazer 30 anos, número fechado, isso tem que ser mencionado. Agora, o quanto ficam esquentando o corpo dele para qualquer coisa ficar falando, não, mas é o Senna, é o ídolo, não sei o que, cara... A gente não sabe, assim, desculpa se vai parecer grosseiro, mas assim, a gente não sabe como ele seria de 1º de maio de 1994 para frente, sabe? De 2 de maio de 94 para frente, não tem como saber. Então ele poderia ser um cara incrível, como ele já foi, como a gente já viu que tinham pessoas incríveis que se tornaram grandes babacas anos depois, sabe? Então, sabe aquela história de tipo, ou você morre como herói ou vive o suficiente para ser um vilão? É um pouco disso. Não tô dizendo que ele seria, mas não dá para saber. Esse que é o ponto. Não dá pra saber pelo lado bom ou pelo lado ruim. Exatamente. Ele morreu como herói e foi isso. E aí o que eu não gosto é quando os fãs ou quando a mídia utiliza ele tipo pra ganhar dinheiro em cima, sabe? Não, vou usar ele porque tá faltando clique. Vamos colocar a foto do capacete e mencionar uma história de Ayrton Senna em qualquer dia, sabe? Sei lá, 6 de agosto, sabe? Qualquer dia usa ele. Isso que eu não gosto. Acho que é uma falta de respeito com a imagem dele porque eu gosto dele, porque eu sou fã dele. Sim, eu acho que gosto de usar ele. Mas também é um purismo da minha parte que eu entendo que tem uma certa restrição. Mas o Senna é um cara fantástico. Usar em efeméride ou usar algum dado, igual a gente estava falando antes, que o Verstappen ultrapassou o Senna. Isso, é um dado. É um dado. Tipo,
é um dado marcante. A Fórmula 1 mesmo fala muito de Senna, mas não pedantemente, igual muita gente fala. E aí, falando um pouco dos fãs também, os fãs também enchem o saco de vez em quando, sabe? Tipo, o piloto vai lá e ganha. Sérgio Pérez ganhou em Baku. Ah, não, mas o Senna ganhava de marcha ré, andando de lado, com o pé nas costas e com gripe, sabe? Sabe, umas coisas tipo, na época era que fazia carro de verdade. Bacana, morreu o cara, sabe? O cara que você tanto idolatra morreu por conta daquela época. Então esse tipo de coisa me tira um pouco do sério, que me faz ser um pouco mais comedido quando falo do Ayrton Senna. Mas eu acho que nesses momentos, sim, é um cara fantástico, incrível. Acho que é o melhor piloto brasileiro que a história já teve. Não tem ninguém melhor que ele e nem o que ele pode representar, sabe? O que ele representa é muito mais que qualquer piloto brasileiro na história. Eu diria até da América das Américas, pronto. Sim. Não consigo. Talvez Mário Andretti, vai. Vamos dar uma colher de chá, que tem Mário Andretti lá na América do Norte, né? Embora ele seja italiano, mas ele é americano também. Mas é isso. Eu acho que o ponto é esse. Mas é isso, gente. Vamos lá. GP de Miami esse fim de semana. Temos aí uma corrida que a gente não sabe como vai ser. A do ano passado foi bem chatinha. Mas temos final de semana clássico, classificação, três treinos livres, classificação no sábado, corrida no domingo. É isso. Simples, prático e objetivo. Vamos lá, Jonas. Simples, prático, fácil, objetivo. Isso, e do jeito que tem que ser. Eu quero de você. Mudança. Só lembrando que é Miami, né, gente? É tudo à tarde, né? Tudo à tarde, Sexta-feira, primeiro treino livre 3, segundo treino livre 6h30. E o terceiro treino livre no sábado de manhã para ele vai ser da 1h30 às 4h30. Classificação às 5 horas da tarde e a corrida às 4h30, horário quebrado, às 4h30 no domingo aqui no Brasil. Tudo quebrado. E agora de você, Jonas, eu quero pole, primeiro, segundo e terceiro, cravados. Pole, primeiro, segundo, terceiro. Pole, Pérez, primeiro Pérez, segundo Alonso, terceiro Verstappen. Olha, eu acho que essa pista é de rua, mas é mais ou menos, né? Porque ela tem umas áreas de escape meio larga, não é bem de rua, né? Ela não tem muito muro, mas tem muita área de escape. Lembra mais uma Abu Dhabi americana do que outra coisa. Então, por conta disso, eu acho que a pole... Eu vou dar a pole pro Leclerc, em primeiro lugar pro Verstappen, segundo pro Leclerc... Não dá, tá muito boa a Red Bull. Segundo pro Pérez, terceiro pro Leclerc. Eu ia falar segundo pro Leclerc, mas é que a diferença da Ferrari com a Red Bull esse ano tá muito grande. Em uma semana eles não vão tirar isso. Então, vai ser pole do Leclerc, Verstappen ganhando, Pérez em segundo, Leclerc em terceiro. Tá, eu só coloquei... Eu tô esperando que o Verstappen continue irritadinho e aí ele chega em terceiro. Tá certo, então. Bom, gente, foi um dos podcasts mais longos que a gente já fez. Tinha muito assunto para tratar, tinha que dar uma sacolejada na FIA também, puxar a orelha deles. Mas chegamos ao fim do nosso podcast dessa semana. Eu gostaria de agradecer ao Jonas por ter participado de mais um episódio. Muito obrigado e a palavra é sua, meu amigo. Eu que agradeço, vamos que vamos. Até agora, assim, essa corrida foi chata, mas o campeonato, pelo menos no momento, eu tô meio animado. Voltei a ficar animado. Tô achando que pode ser um pouquinho melhor do que eu esperava mais no começo do ano. Tá certo, então. E a gente vai encerrando esse podcast. Eu gostaria de agradecer ao Jonas e principalmente você por ter nos escutado até agora. Antes de encerrar, aqueles recadinhos de sempre. Recadinhos de sempre. Estamos nos principais players de podcasts do mundo: Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Apple Podcasts. Basta procurar Podiumcast que você vai nos encontrar. E também temos 2 canais no YouTube. Temos o nosso canal principal Podiumcast e temos o nosso Sprints do Podcast, onde a gente tem o nosso canal de cortes que a gente divide em pedaços para você escutar aí com mais conforto. E lá no YouTube você já sabe, se inscreve nos 2 canais, dê like no vídeo, ative o sininho, compartilhe para você não perder nenhum assunto em nenhum momento e dar uma força pro nosso trampo, porque a firma agradece. A gente vai encerrando mais um episódio. Muito obrigado, um abraço e tchau!